Há 1200 anos, as montanhas geladas da Escandinávia eram consideradas intransponíveis durante o inverno, com temperaturas que despencavam para menos 40 graus e nevascas que duravam semanas inteiras. Exércitos inteiros pereciam tentando cruzar esses terrenos hostis, mas os guerreiros vikings marchavam por centenas de quilômetros através de passagens cobertas por 3 metros de neve, carregando equipamentos de até 30 quilos, e chegavam prontos para o combate. O segredo estava em técnicas de sobrevivência desenvolvidas ao longo de gerações que desafiavam a própria morte. Prepare-se para dormir enquanto escuta este vídeo. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente de que partes do mundo você está assistindo. Se acomode e relaxe. Vamos começar. Imagina só enfrentar um inverno nórdico com aquele frio que corta a pele, e a única coisa entre você e a morte são as roupas que está vestindo. Pois é. A sobrevivência dos vikings em suas marchas de inverno dependia de um sistema de vestimenta tão inteligente e técnico que vai muito além da simples imagem de homens cobertos de peles que a gente vê por aí. Eles dominavam uma verdadeira ciência das camadas, uma engenharia têxtil primitiva, mas extremamente eficaz, onde cada peça tinha uma função específica e o conjunto trabalhava em harmonia para manter o corpo funcionando. A grande sacada não era apenas se agasalhar, mas sim gerenciar o próprio calor corporal, impedindo que ele escapasse sem, no entanto, causar um outro problema tão perigoso quanto o congelamento que era o suor excessivo. Um guerreiro encharcado de suor podia morrer de hipotermia em questão de minutos quando parasse de se mover, então o equilíbrio era tudo. A base de tudo, o material que sustentava essa estratégia, era a lã de ovelha. Mais especificamente a lã em seu estado mais natural e gorduroso, conhecida como pel. Diferente dos tecidos finos de hoje, essa lã retia uma camada de ar junto à pele e, mais importante, mantinha suas propriedades isolantes mesmo quando molhada pela neve ou pela umidade, além da simples imagem de homens cobertos de peles que a gente vê por aí. Eles dominavam uma verdadeira ciência das camadas, uma engenharia têxtil primitiva, mas extremamente eficaz, onde cada peça tinha uma função específica e o conjunto trabalhava em harmonia para manter o corpo funcionando. A grande sacada não era apenas se agasalhar, mas sim gerenciar o próprio calor corporal, impedindo que ele escapasse sem, no entanto, causar um outro problema tão perigoso quanto o congelamento que era o suor excessivo. Um guerreiro encharcado de suor podia morrer de hipotermia em questão de minutos quando parasse de se mover, então o equilíbrio era tudo. A base de tudo, o material que sustentava essa estratégia, era a lã de ovelha. Mais especificamente a lã em seu estado mais natural e gorduroso, conhecida como pel. Diferente dos tecidos finos de hoje, essa lã retia uma camada de ar junto à pele e, mais importante, mantinha suas propriedades isolantes mesmo quando molhada pela neve ou pela umidade. A genialidade modular aparecia aqui. Um guerreiro, em pleno esforço de marcha, podia remover uma das camadas para evitar o superaquecimento e rapidamente vesti-la novamente durante uma pausa, antes que o frio penetrasse nos músculos cansados. O ponto crucial é que esse sistema era dinâmico, ajustado constantemente ao longo do dia. Não era uma armadura estática que você colocava de manhã e esquecia. E aí chegamos na camada que separava os sistemas interior do mundo exterior, a capa ou manto exterior. Esta não era para aquecer, mas para proteger. Feita de couro tratado com óleo de animal ou cera de abelha, ou então de peles de animais com o lado gorduroso para fora, sua função era uma só: ser uma barreira impenetrável contra o vento e a neve úmida. O vento é o grande vilão em climas frios, pois remove a camada de ar quente que fica presa nas fibras da lã, num processo chamado de resfriamento convectivo. Uma capa de couro oleado, amarrada bem justa ao redor do pescoço e dos ombros, simplesmente anulava esse efeito. Em tempestades de neve, ela se tornava a primeira linha de defesa, fazendo com que a umidade escorresse para longe do corpo, em vez de se infiltrar e molhar a lã isolante por baixo. As pernas, uma área de grande superfície e propensa a congelamentos, recebiam atenção especial. Calças de lã eram comuns, mas um item menos conhecido e fascinante eram as reningas, longas tiras de tecido, geralmente de lã, que eram enroladas firmemente da panturrilha até abaixo do joelho. Essas bandagens faziam várias coisas ao mesmo tempo: protegiam a perna do frio, ofereciam suporte muscular durante longas caminhadas na neve fofa e impediam que a neve entrasse nas botas. Era um acessório simples, mas multifuncional, que exemplifica a mentalidade viking de eficiência absoluta. As mãos, essenciais para manejar armas, ferramentas e fazer fogo, não podiam ficar imobilizadas dentro de luvas grossas. A solução eram luvas de pele, muitas vezes de pele de cervo ou foca,
com um design que priorizava a funcionalidade. Em vez de separar cada dedo completamente, era comum que apenas o polegar fosse isolado e os outros 4 dedos ficassem juntos em um único compartimento, um design conhecido como mitene. Isso mantinha os dedos aquecidos pelo contato uns com os outros, mas ainda permitia destreza suficiente para tarefas complexas, como amarrar cordas ou acender uma fogueira. E não podemos esquecer da cabeça. Eles sabiam, mesmo sem conhecer a fisiologia moderna, que uma quantidade enorme de calor corporal se perdia pelo couro cabeludo. Por isso, o capuz era uma parte integrante e não separada da capa exterior, costurado diretamente no manto. Em muitos achados arqueológicos e representações, vemos esses capuzes profundos que podiam ser puxados para frente absoluta. As mãos, essenciais para manejar armas, ferramentas e fazer fogo, não podiam ficar imobilizadas dentro de luvas grossas. A solução eram luvas de pele, muitas vezes de pele de cervo ou foca, com um design que priorizava a funcionalidade. Em vez de separar cada dedo completamente, era comum que apenas o polegar fosse isolado e os outros 4 dedos ficassem juntos em um único compartimento, um design conhecido como mitene. Isso mantinha os dedos aquecidos pelo contato uns com os outros, mas ainda permitia destreza suficiente para tarefas complexas, como amarrar cordas ou acender uma fogueira. E não podemos esquecer da cabeça. Eles sabiam, mesmo sem conhecer a fisiologia moderna, que uma quantidade enorme de calor corporal se perdia pelo couro cabeludo. Por isso, o capuz era uma parte integrante e não separada da capa exterior, costurado diretamente no manto. Em muitos achados arqueológicos e representações, vemos esses capuzes profundos que podiam ser puxados para frente para proteger o rosto do vento cortante. Em situações mais extremas, eles usavam gorros de lã por baixo do capuz de couro, criando novamente um sistema em camadas para a cabeça. O calçado merece uma menção aqui, pois completava o sistema. Eles usavam sapatos ou botas de couro flexível, mas o segredo estava no que colocavam dentro deles. Produzia calor, a capa de couro o retinha bloqueando o vento, e as camadas internas soltas permitiam que o ar circulasse, evitando o suor que condena. Era uma máquina térmica viva, alimentada pelo corpo em movimento e otimizada por gerações de experiência no ambiente mais hostil. Quando pensamos na resistência viking, devemos pensar menos em músculos brutos e mais nesse sistema delicado e eficiente de camadas de tecido, uma tecnologia suave que permitiu a eles caminhar, lutar e sobreviver onde muitos outros simplesmente teriam desistido antes mesmo de começar. A próxima vez que você se agasalhar para um dia frio, lembre-se que está, mesmo que inconscientemente, aplicando os mesmos princípios que mantiveram um guerreiro nórdico aquecido enquanto ele cruzava uma floresta congelada há mais de 1000 anos. A necessidade de se proteger dos elementos é uma das coisas que nos conecta através do tempo, e os vikings foram sem dúvida mestres nessa arte prática e vital. E depois de garantir que o corpo inteiro estava protegido por esse sistema inteligente de camadas, havia um ponto crítico que exigia atenção ainda mais meticulosa e diária aos pés. Porque de nada adiantaria uma capa perfeita e uma túnica quente se os pés virassem blocos de gelo doloridos e imóveis. A solução viking para o calçado de inverno era um paradoxo genial que desafia nossa intuição moderna. Eles não usavam botas grossas e rígidas como imaginamos. Em vez disso, a base era um sapato de couro flexível e relativamente fino, conhecido como hellingar, que se assemelhava a uma espécie de mocassim ou sapato baixo, muitas vezes amarrado acima do tornozelo com tiras de couro ou cordão. Sozinho, esse sapato seria totalmente inadequado, oferecendo quase nenhum isolamento contra o gelo do chão. A magia, o verdadeiro segredo que transformava uma peça de couro simples em uma ferramenta de sobrevivência, estava no interior. O espaço dentro do sapato era preenchido, não com uma meia grossa como temos hoje, mas com material seco e isolante da natureza. O mais comum era o feno seco, mas musgo, folhas secas ou mesmo lã solta de animais podiam ser usados. Esse enchimento, frequentemente chamado de meia de feno, de maneira um pouco romântica, era a chave para tudo. Ele não era um simples forro, era um sistema ativo. O guerreiro pegava uma boa quantidade desse material seco e a acomodava dentro do sapato, envolvendo completamente o pé. Esse processo criava uma camada de ar estático em meio às fibras secas, e o ar é um dos melhores isolantes térmicos que existem. Mais importante ainda, esse material vegetal era altamente absorvente. Durante a marcha, os pés inevitavelmente transpirariam. Em um calçado moderno com meia de algodão, esse suor umedeceria o tecido, que ficaria molhado e gelado contra a pele, iniciando o processo de congelamento. No sistema viking, a umidade era rapidamente absorvida pelo feno ou musgo,
mantendo a pele do pé relativamente seca. E aqui está a parte mais crucial desse ritual: o enchimento não era permanente. Era uma rotina diária, tão importante quanto comer ou beber. Ao final de um dia de marcha, ao montar o acampamento ou se abrigar, a primeira tarefa relacionada ao cuidado pessoal era retirar todo o material úmido de dentro das botas. Você literalmente tirava o sapato e esvaziava o conteúdo. Aquele feno úmido e gelado era descartado. Na manhã seguinte, antes de partir, o guerreiro recolhia mais feno seco, musgo ou folhas, descompactava levemente em suas mãos para dar forma e inseria novamente nos sapatos, criando um isolamento novo, seco e fresco. Era um reset diário do sistema. Imagine a logística: isso significava que, mesmo em terrenos cobertos de neve, eles precisavam conhecer ou procurar por locais onde pudessem encontrar esse material seco. Áreas com vento forte que varriam a neve superficial, deixando a vegetação rasteira exposta, ou sob árvores coníferas densas, onde a neve não atingia o solo, tornavam-se pontos preciosos. A manutenção do próprio sapato também era vital. O couro, constantemente exposto à umidade e ao sal do suor, podia ficar rígido e rachar. Para evitar isso, eles untavam regularmente o couro com graxa animal, sebo ou óleo de fígado de peixe, mantendo-o flexível e, até certo ponto, impermeável. A sola, que entrava em contato direto com o gelo e a neve compactada, era feita de um couro mais espesso e resistente, às vezes até com uma camada adicional. Em alguns casos, para melhor tração em superfícies geladas, eram fixados pequenos pregos ou rebites de metal na sola, ou até mesmo pedaços de couro duro cortados em padrões que funcionavam como crampons primitivos. A genialidade do sistema todo está na sua simplicidade e na compreensão profunda do princípio de que a secura é mais importante do que a espessura. Uma bota moderna de neve é uma maravilha da engenharia, com isolamentos sintéticos e membranas impermeáveis, mas é um sistema fechado. Se a umidade entrar ou for produzida internamente, fica lá, presa. O sistema Viking era aberto e renovável. A umidade era capturada por um material descartável e de fácil reposição. O isolamento não era propriedade do sapato, mas do conteúdo que você colocava nele todos os dias. Isso também permitia uma personalização extrema. Se um guerreiro sentisse que seus pés estavam mais frios, ele simplesmente adicionava mais feno seco, compactando um pouco menos para criar mais camadas de ar. Se o pé estivesse muito comprimido e a circulação prejudicada, ele retirava um pouco do material. Era um ajuste fino que cada indivíduo fazia por si mesmo, baseado na sua sensação térmica e nas condições do dia. Cuidado com os pés ia além do calçado. Antes de colocar o novo enchimento, era comum massagear os pés para estimular a circulação, inspecionar cada dedo em busca dos primeiros sinais brancos de congelamento e, se possível, aquecê-los perto de uma fogueira branda. Ungüentos à base de gordura podiam ser aplicados na pele para criar uma barreira protetora contra a umidade residual. A disciplina em torno desse ritual era absoluta. Em um grupo de guerreiros em marcha, negligenciar a troca do feno úmido não era apenas uma falta de higiene pessoal, era uma ameaça à missão e à sobrevivência do grupo. Um homem com os pés congelados se tornava uma carga, incapaz de marchar, lutar ou mesmo fugir. Ele atrasaria todos e consumiria recursos preciosos. Portanto, era uma responsabilidade coletiva garantir que todos tivessem acesso a material seco e que cumprissem a rotina. Os líderes provavelmente verificavam isso. A eficácia dessa técnica é atestada não apenas por evidências arqueológicas e históricas, mas pela lógica da sobrevivência. Ela funcionava com os materiais disponíveis no local, não exigia uma manufatura complexa e podia ser reparada ou ajustada por qualquer pessoa. O sapato de couro em si, se danificado, podia ser remendado. O enchimento estava literalmente espalhado pelo chão, na forma de grama seca. Era uma solução profundamente ecológica e sustentável para o problema. Quando pensamos nas longas distâncias percorridas por esses exploradores e guerreiros, através de florestas congeladas e montanhas gélidas, é impossível não dar crédito a essa invenção aparentemente simples. Eles transformaram um problema complexo de engenharia térmica e umidade em uma solução quase elegante, que combinava conhecimento empírico, disciplina diária e um uso inteligente dos recursos imediatos. Os pés, em contato constante com o solo frio, eram o calcanhar de Aquiles de qualquer expedição de inverno. Os vikings não apenas protegeram esse ponto fraco, como criaram um sistema que permitia que eles se movimentassem com confiança, sabendo que, desde que encontrassem um punhado de feno seco ao amanhecer, seus pés os levariam mais um dia através do inverno.
Essa prática nos mostra que a sobrevivência em ambientes extremos muitas vezes não é sobre ter o equipamento mais tecnológico, mas sobre ter o conhecimento correto para usar o que a natureza oferece, de maneira disciplinada e consistente, dia após dia. E no silêncio gélido de uma manhã de inverno, enquanto um guerreiro se agachava para recolher sua porção diária de grama seca, ele estava realizando um ato tão crucial para a sua jornada quanto empunhar um machado ou remar um navio. Era a rotina humilde que garantia a continuidade da marcha. E depois de um longo dia de marcha, com os pés cuidadosamente embalados em feno seco e o corpo regulando seu calor através das múltiplas camadas de lã e couro, chegava um momento em que o cansaço falava mais alto. Parar era uma necessidade fisiológica, mas parar em campo aberto durante uma noite de inverno nórdico era uma sentença de morte. É aqui que entra outra habilidade essencial, uma que dispensava o luxo de carregar estruturas pesadas e dependia puramente do conhecimento do ambiente, a arte de construir abrigos rápidos e eficientes usando o que a paisagem dá após dia. E no silêncio gélido de uma manhã de inverno, enquanto um guerreiro se agachava para recolher sua porção diária de grama seca, ele estava realizando um ato tão crucial para a sua jornada quanto empunhar um machado ou remar um navio. Era a rotina humilde que garantia a continuidade da marcha. E depois de um longo dia de marcha, com os pés cuidadosamente embalados em feno seco e o corpo regulando seu calor através das múltiplas camadas de lã e couro, chegava um momento em que o cansaço falava mais alto. Parar era uma necessidade fisiológica, mas parar em campo aberto durante uma noite de inverno nórdico era uma sentença de morte. É aqui que entra outra habilidade essencial, uma que dispensava o luxo de carregar estruturas pesadas e dependia puramente do conhecimento do ambiente, a arte de construir abrigos rápidos e eficientes usando o que a paisagem... Os guerreiros usavam seus próprios escudos, ou mesmo as mãos e pés, para escavar e empilhar blocos de neve firme em um semicírculo. Esta parede curva, com a concavidade voltada contra a direção do vento predominante, funcionava como um quebra-vento colossal. O vento, ao atingir a estrutura curva, era desviado por cima e ao redor, criando uma zona de relativa calmaria no interior do crescente. Era uma solução que podia ser erguida em minutos por um pequeno grupo. Dentro deste espaço protegido, eles então se acomodavam, enrolados em suas capas de pele e mantas de lã, usando as mochilas como apoio para a cabeça. O próprio corpo, ainda aquecido pela marcha, começava a elevar minimamente a temperatura neste microambiente, e a parede de neve impedia que esse calor fugisse rapidamente, sendo carregado pelo vento. Em situações onde a neve não era profunda o suficiente para escavar, mas o vento era cortante, a criatividade e a multifuncionalidade do equipamento entravam em ação. Os escudos redondos, feitos de madeira com um umbo central de metal, não serviam apenas para a defesa em batalha. Eram desamarrados das costas e cravados no chão, lado a lado, formando uma parede sólida. Galhos caídos, pedras soltas, qualquer coisa que pudesse ser apanhada rapidamente era usada para calçar e reforçar essa barreira improvisada. A famosa capa longa de couro oleado, por sua vez, podia ser esticada sobre uma linha amarrada entre duas árvores ou segurada por lanças cravadas no solo, criando um teto inclinado que desviava a neve que caía. Este abrigo de escudo e capa era tão rápido de montar quanto de desmontar, perfeito para uma pausa de emergência durante uma tempestade súbita. Quando o tempo e as condições permitiam, uma técnica mais elaborada e confortável era empregada a trincheira de neve. Em um local com neve profunda, muitas vezes superior à altura de um homem, eles escavavam uma vala longa e estreita. O fundo era forrado com galhos de coníferas, que criavam uma camada isolante contra o frio do solo, e as paredes eram alisadas para evitar goteiras quando a neve começasse a derreter levemente com o calor dos corpos. Em cima desta trincheira, esticavam a lona de uma tenda leve de pele ou, mais uma vez, várias capas costuradas juntas, fixando as bordas com a neve escavada. A neve que sobrava da escavação era então amontoada sobre o tecido, formando uma camada isolante extra. Dentro deste túnel, o calor gerado por vários homens aglomerados podia elevar a temperatura para vários graus acima do exterior, fazendo uma diferença absolutamente vital. O sucesso destas técnicas, no entanto, não era aleatório, dependia de um conhecimento profundo e prático sobre os diferentes tipos de neve. Comer neve direto da superfície para saciar a sede era um erro perigoso, pois roubava calor corporal, mas escolher a neve certa para construir um abrigo era uma ciência. Eles procuravam especificamente por neve compactada pelo vento, chamada em alguns contextos de neve de bolso ou neve de acumulação de vento. Esta neve, resultante de tempestades anteriores, tinha os grãos parcialmente derretidos e recongelados, formando uma massa coesa e firme.
quase como uma espuma de isopor densa. Era perfeita para ser cortada em blocos estáveis. Neve fresca e fofa, por outro lado, era inútil para a construção. Não oferecia resistência e não isolava bem. A capacidade de ler uma encosta ou um campo de neve e identificar onde o vento havia depositado essas camadas sólidas era um saber transmitido pela experiência. A escolha do local também ia além da neve. Buscavam sempre, quando possível, o abrigo natural do terreno. Uma ravina profunda, o sopé de um penhasco que bloqueava o vento norte, um aglomerado denso de árvores sempre verdes, todos esses locais eram preferidos a um campo aberto. As árvores, em especial, não só quebravam o vento, como também prendiam uma camada de ar ligeiramente mais quente sobre suas copas e permitiam a construção de abrigos mais elaborados com galhadas. O objetivo primordial de todos esses métodos nunca era o conforto, era a sobrevivência e a preservação de energia. Um abrigo de neve bem construído permitia que o grupo descansasse sem se desfazer completamente, mantendo o calor corporal e evitando o gasto energético desnecessário de tremer de frio a noite toda. Isso significava que, ao amanhecer, os homens estavam em condições de retomar a marcha rapidamente, sem o período de reaquecimento doloroso e demorado que afetaria alguém que dormiu exposto. A eficiência era tudo. Cada minuto poupado na montagem do acampamento era um minuto a mais de marcha no dia seguinte, ou um minuto a mais de sono reparador. A rotina era quase uma coreografia ao final do dia. Enquanto alguns homens inspecionavam o terreno à procura do local ideal, outros já começavam a escavar ou a reunir materiais. Em poucos momentos, a paisagem hostil se transformava, ainda que de maneira precária, em um refúgio. E essa habilidade transformava a percepção do inverno. A neve deixava de ser apenas uma inimiga a ser vencida e se tornava um recurso, um material de construção que a própria natureza fornecia. O frio intenso, que tornava o metal perigosamente grudento na pele, também garantia que a neve cortada se mantivesse firme, que as paredes não derretessem. Eles trabalhavam com o ambiente, não exclusivamente contra ele. Esta abordagem prática e rápida para o abrigo revela um aspecto fundamental da logística viking em marchas de inverno à mobilidade. Tendas pesadas significavam carroças ou mais homens para carregar. Significava tempo perdido em montagens e desmontagens complexas. Ao dominar a arte do abrigo de emergência, eles mantinham a carga leve e a velocidade de deslocamento alta. Se uma tempestade os surpreendesse no meio de uma travessia, não era necessário um pânico. O conhecimento para cavar uma trincheira ou erguer um paredão com os escudos estava na mente de cada homem. Era uma segurança psicológica imensa. Saber que, não importando onde a noite os alcançasse, eles poderiam criar um mínimo de proteção com suas próprias mãos e equipamentos, tornava a jornada através da paisagem branca e aparentemente infinita menos intimidante. O abrigo temporário era, portanto, a extensão lógica de toda a filosofia de sobrevivência viking usar o que está disponível, adaptar-se rapidamente e priorizar a eficiência sobre a permanência. Enquanto o fogo crepitava em uma pequena fogueira, da cota cavada no chão, protegida dos ventos pela parede de neve semicircular, os guerreiros podiam descansar. Seus pés, agora com o feno úmido removido, respiravam. Seus corpos, dentro do sistema em camadas, mantinham o calor, e suas mentes podiam desligar, sabendo que o abrigo improvisado, fruto de um saber ancestral e prático, os guardaria até o primeiro raio de um novo dia de marcha. E depois de uma noite de repouso dentro de um abrigo escavado na neve, com o corpo protegido do vento cortante, o novo dia de marcha exigia mais do que apenas força de vontade. Exigia combustível. A energia para mover músculos pesados, carregar equipamentos e gerar calor interno em um ambiente que roubava calor constantemente vinha de um lugar à dieta. A nutrição viking em marchas de inverno era uma ciência prática de sobrevivência, focada em densidade energética, preservação e funcionalidade logística. Eles não podiam contar com refeições quentes e frescas todos os dias. O fogo nem sempre era viável, e carregar alimentos pressíveis era impossível. Portanto, a base da alimentação era composta por itens não pressíveis, concentrados em calorias e que pudessem ser consumidos em movimento, muitas vezes sem qualquer preparo. A estrela absoluta desse cardápio de inverno era a carne seca e curada, em especial uma variedade conhecida como skerpikiot. Esta não era uma simples carne seca. Era um processo de cura pelo vento e frio extremo, tipicamente de carne de cordeiro, que deixava a carne com uma textura quase madeirada e um sabor intenso. Pedaços eram cortados e mastigados ao longo do dia.
fornecendo proteína de lenta digestão que liberava energia de forma constante. Junto dela, outro pílares era o peixe seco, o stockfish, normalmente bacalhau, que era pescado no verão e depois seco em estruturas de madeira ao ar livre até ficar rijo como uma tábua. Esse peixe, quase sem gordura, mas rico em proteínas, era tão duro que muitas vezes precisava ser batido com um martelo ou pedra antes de ser embebido em água, ou mesmo mastigado diretamente. A gordura, no entanto, era a verdadeira rainha da dieta de inverno. Em um clima tão hostil, os carboidratos, embora presentes, não eram suficientes para manter a temperatura corporal e a energia para longas jornadas. A gordura, com suas 9 calorias por grama contra 4 dos carboidratos e proteínas, era o combustível de alta octanagem. Eles consumiam gordura de todas as formas possíveis. Sebo animal puro e sólido era comido como se fosse uma barra energética. A manteiga, que na época não era mantida fresca, era deixada para rançar intencionalmente. Esse processo de fermentação natural a tornava mais digerível e permitia que fosse armazenada por meses, se não anos, em barris de madeira. Essa manteiga rançosa, chamada smør, era untada em bolachas duras ou simplesmente consumida em pequenas porções. Outra fonte vital era o óleo de fígado de bacalhau, armazenado em pequenas garrafas de couro ou chifre. Uma colherada desse óleo não só fornecia uma explosão de calorias, mas também uma dose crucial de vitaminas A e D, nutrientes quase impossíveis de obter de outras fontes durante o inverno escuro e que eram essenciais para manter a saúde da visão, da pele e do sistema imunológico. Os grãos, como cevada e aveia, apareciam na forma de bolachas ou pães planos e densos, cozidos previamente e que se tornavam tão duros que podiam durar semanas. Essas bolachas eram muitas vezes embebidas em água ou caldo para amolecer antes do consumo. Para complementar com vitaminas e minerais, eles carregavam nozes e bagas secas, como ameixas e maçãs secas, que adicionavam fibras e açúcares naturais à dieta. Um aspecto fascinante da logística alimentar era a capacidade de fazer pão fresco mesmo em condições extremas. Eles frequentemente carregavam um pequeno frasco com maçã azeda ou fermento seco. Quando uma parada mais longa era possível e o fogo era aceso, essa massa podia ser misturada com farinha e água e assada rapidamente sobre uma pedra quente ou nas brasas, proporcionando um raro momento de comida quente e reconfortante que dava um grande impulso ao moral. A estratégia de consumo durante a marcha era tão importante quanto o conteúdo, proporcionando um raro momento de comida quente e reconfortante que dava um grande impulso ao moral. A estratégia de consumo durante a marcha era tão importante quanto o conteúdo. Eles não faziam poucas refeições grandes. Em vez disso, comiam pequenas quantidades várias vezes ao dia, quase sempre em movimento. Um pedaço de carne seca aqui, um naco de sebo ali, um punhado de nozes mais adiante. Isso mantinha o metabolismo ativo e a produção de calor corporal constante, evitando picos de energia seguidos de fadiga profunda. A digestão de gorduras e proteínas também produz calor como subproduto, um fenômeno conhecido como termogênese induzida pela dieta, que funcionava como um aquecedor interno adicional. Outro benefício crucial, e talvez não intencionalmente compreendido em sua totalidade, era a produção de água metabólica. Sempre possível, essa água metabólica era um complemento vital para a hidratação. Uma dieta rica em gordura, portanto, ajudava a combater a desidratação por congelamento, um perigo silencioso onde o corpo perde fluidos através da respiração no ar seco e frio e pela própria transpiração sob as roupas. A eficiência logística era impressionante. Toda a comida carregada era essência pura, sem desperdício de peso por água ou volume. A mochila de um guerreiro continha, em poucos quilos, a energia concentrada de semanas de marcha. A disciplina em relação aos alimentos era férrea. As rações eram medidas e distribuídas com cuidado, e o desperdício era inconcebível. O conhecimento de que aquele pedaço de sebo ou aquela bolacha dura era o que separava a força da fraqueza no dia seguinte, tornava cada refeição, por mais espartana que fosse, um ritual de vital importância. A dieta também era adaptativa. Se a marcha passava por uma área com caça, eles complementavam suas reservas com carne fresca, mas isso era um bônus, não a base do plano. A base era sempre o que podia ser carregado indefinidamente sem estragar. Esse regime alimentar moldava até a fisiologia e a resistência dos homens. Estar constantemente em um estado de cetose nutricional, usando gordura como principal combustível, provavelmente contribuía para uma energia mais sustentável e menos sujeita a flutuações bruscas de açúcar no sangue. A combinação de proteína para reparo muscular e gordura para energia e calor criava o perfil físico ideal para a tarefa sobre-humana de marchar no inverno.
Quando sentamos para uma refeição quente e variada, é difícil imaginar a dureza e a monotonia dessa dieta. Mas para um guerreiro viking em marcha, o sabor era o menor dos critérios. A textura dura, o gosto salgado e intenso, a gordura que podia enjoar, tudo isso era irrelevante perante a função primordial manter o corpo em movimento. Cada mastigada lenta em um pedaço de stockfish era um ato de perseverança, uma conversão direta de matéria em movimento e calor. A nutrição não era sobre prazer, era sobre engenharia biológica. Era o combustível que alimentava a máquina humana através de paisagens geladas, permitindo que eles chegassem onde precisavam chegar, seja para atacar, explorar ou negociar. A comida era, em última análise, outra peça do equipamento, talvez a mais importante de todas. Sem essa dieta específica, adaptada às exigências do frio extremo e da logística de viagem, todas as outras técnicas de roupa, abrigo e navegação teriam sido insuficientes. A energia para escavar um abrigo na neve ao final do dia, a força para continuar marchando quando cada passo na neve profunda exigia o triplo do esforço, e a capacidade interna de gerar calor mesmo durante o sono, tudo vinha daqueles alimentos densos e preservados. Era uma simbiose perfeita entre necessidade e disponibilidade, entre o corpo humano e os recursos que a terra e o mar nórdicos, devidamente processados pela sabedoria prática, podiam fornecer. E assim, com o estômago trabalhando lentamente na gordura e na proteína do dia, um guerreiro podia se enrolar em sua capa, dentro do abrigo de neve, e descansar, sabendo que ao amanhecer, outro punhado de nozes, outro pedaço de sebo e outra bolacha dura o aguardavam para converter-se novamente em quilômetros percorridos através do inverno. E com o corpo alimentado por uma dieta densa em gordura, que também ajudava a produzir água internamente, outro desafio silencioso e igualmente mortal se apresentava à sede. No frio intenso, a sensação de sede pode diminuir, mas a necessidade de hidratação não apenas persiste como aumenta. O ar gelado e seco rouba a umidade dos pulmões a cada respiração, e o esforço físico da marcha, mesmo suando menos, ainda consome líquidos preciosos. A desidratação no inverno é um perigo traiçoeiro, porque seus sintomas fadiga, confusão mental, fraqueza podem ser facilmente confundidos com o cansaço normal do frio ou da jornada. Mas para um viking, perder o foco por falta de água podia significar tomar uma decisão errada em um terreno perigoso, não perceber os sinais de congelamento ou simplesmente não ter forças para continuar. Portanto, a hidratação era uma disciplina rígida, quase militar, e suas técnicas eram tão essenciais quanto saber acender um fogo. A primeira e mais óbvia fonte, a neve e o gelo, era também uma armadilha. Comer neve direta da superfície era estritamente proibido, um conhecimento básico que qualquer criança da época aprendia. Por quê? Porque o corpo precisa gastar uma quantidade enorme de energia para elevar a temperatura daquela neve, que está a vários graus abaixo do zero, até a temperatura corporal de 36 ou 37 graus. Cada punhado de neve ingerido roubava calor vital do núcleo do corpo, podendo levar rapidamente a uma hipotermia ainda mais profunda. A neve também resseca a boca, pois antes de se transformar em água útil, suga calor da mucosa. A estratégia correta, então, era sempre derreter a neve ou o gelo antes de consumir. Mas como fazer isso quando acender uma fogueira era impossível, seja por falta de material, vento forte ou pela necessidade de silêncio e velocidade? Aí entrava a primeira linha de defesa, os recipientes que eles carregavam. Não eram pesadas ânforas de cerâmica, mas sim cantis leves feitos de couro tratado, madeira oca ou até chifres de animais. Estes recipientes, muitas vezes com formato achatado para caber melhor contra o corpo, eram mantidos dentro das camadas de roupa, presos por cordões ou simplesmente enfiados entre a túnica e a capa. O calor corporal, que era cuidadosamente preservado pelas camadas de lã, servia também para impedir que a água dentro do cantil congelasse completamente. Não era suficiente para mantê-la totalmente líquida em noites extremas, mas criava uma mistura pastosa de gelo e água que podia ser consumida, ou pelo menos impedia que o recipiente rachasse com a expansão do gelo sólido. Quando a água acabava e era necessário reabastecer, o processo de derretimento começava. Se uma fogueira pequena e controlada fosse possível, a técnica não era jogar um monte de neve direto no fogo ou na panela. Isso apagaria o fogo ou resultaria em uma água com gosto forte de fuligem. Em vez disso, eles colocavam uma pequena quantidade de neve ou gelo picado em um recipiente próximo, mas não diretamente sobre as chamas mais fortes.
O calor radiante das brasas e o ar quente ao redor faziam o derretimento lento. Às vezes, usavam pedras aquecidas no fogo e depois colocadas cuidadosamente dentro do recipiente com um pouco de neve no fundo. Um método que gerava água rapidamente e ainda podia aquecê-la para um chá fraco de ervas se disponíveis. Na ausência total de fogo, a engenhosidade e, novamente, o calor do corpo entravam em cena. Um método comum era encher o cantil de couro ou um saco de pele com neve, fechá-lo bem e colocá-lo sob as roupas, diretamente contra a pele do torso ou das axilas. O calor corporal concentrado derretia a neve lentamente ao longo da caminhada. Era um processo lento e que podia causar um frio localizado momentâneo, mas resultava em água potável depois de algumas horas. Outra técnica envolvia usar o próprio ambiente. Em um dia de sol fraco de inverno, mesmo com temperaturas abaixo de zero, a radiação solar direta pode derreter uma fina camada superficial de neve em um lado exposto de uma rocha ou tronco. Eles coletavam essa água com cuidado ou lambiam diretamente da superfície, aproveitando esse breve degelo. A disciplina de beber era tão importante quanto a técnica de obter água. Eles não esperavam sentir sede para beber. A sede já é um sinal de desidratação inicial. A regra era beber em pequenos goles, com frequência constante ao longo do dia. A cada pausa breve para ajustar a carga, verificar a direção ou simplesmente recuperar o fôlego, o cantil era tirado de dentro das roupas e 1 ou 2 goles eram dados. Isso mantinha os níveis de hidratação estáveis, evitando picos de necessidade que exigiriam consumir grandes quantidades de água gelada de uma só vez. Essa rotina também forçava uma verificação constante do estoque de água, permitindo planejar com antecedência a próxima parada para derretimento. A gordura da dieta, como já mencionado, era uma aliada indireta. O processo metabólico de quebrar as moléculas de gordura, além de gerar energia, produz como subproduto água metabólica. Essa água não é suficiente para todas as necessidades, mas é um complemento vital. Um homem bem alimentado com sebo e manteiga rançosa tinha, literalmente, uma fonte de água interna extra, o que tornava sua dependência de água externa ligeiramente menor em comparação com alguém em uma dieta pobre em gordura. A gestão da água também envolvia evitar perdê-la. Respirar pelo nariz e não pela boca era um hábito cultivado não só para aquecer o ar antes que chegasse aos pulmões, mas também para reduzir a perda de umidade pela exalação. A respiração nasal recupera parte da umidade antes que ela escape, enquanto a boca aberta libera vapor de água constantemente. Em tempestades de neve ou ventos muito fortes, eles podiam cobrir o rosto com uma faixa de tecido, que ajudava a umedecer e aquecer o ar inalado e a reter umidade na expiração. O trabalho em equipe era crucial para a hidratação. Em um grupo, enquanto alguns montavam um abrigo rápido, outros podiam ser encarregados imediatamente de começar o processo de derreter neve, usando seus corpos ou iniciando uma pequena fogueira protegida. A água obtida era muitas vezes compartilhada e distribuída de acordo com a necessidade, priorizando quem mostrava sinais de cansaço excessivo ou quem tinha tido tarefas mais exigentes. A liderança garantia que ninguém negligenciasse a bebida por preguiça ou por querer economizar o esforço de derreter a neve. Beber era uma ordem, não uma sugestão. Os recipientes em si eram objetos de cuidado extremo. Um cantil de couro rachado ou com vazamentos era uma catástrofe em potencial. Eles eram regularmente untados com gordura para manter a flexibilidade e a impermeabilidade. Após o uso, eram esvaziados completamente se possível, e deixados abertos para ventilar e evitar o crescimento de mofo por dentro, um problema menor no frio, mas ainda possível. Em travessias realmente longas, onde fontes de água líquida, como rios não totalmente congelados ou nascentes, eram encontradas, era uma oportunidade de ouro. No entanto, mesmo ali a cautela era necessária. Beber água gelada de um rio podia causar o mesmo efeito de roubo de calor que comer neve, embora em menor escala. A prática ideal era novamente encher os cantis e deixar que o calor corporal os esquentasse um pouco antes de beber. Ou então misturar a água gelada com um pouco de água já temperada que estivesse dentro do recipiente. Toda essa complexidade em torno de um simples gole de água mostra como a sobrevivência no inverno é uma soma de detalhes. Não era apenas sobre ser forte ou corajoso, era sobre ser metódico e disciplinado. Um guerreiro podia ter a melhor spra, a mais quente capa de pele e a dieta mais energética. Mas se ele falhasse em manter seu corpo hidratado, todos esses outros elementos se tornavam inúteis. A água era o lubrificante que permitia a máquina biológica funcionar em condições extremas. A próxima vez que você pegar uma garrafa de água à temperatura ambiente,
Pense no trabalho que daria transformar um punhado de neve em 2 dedos de líquido vital usando apenas o calor do seu próprio peito, enquanto um vento cortante tenta roubar cada fração de grau do seu corpo. Essa era a realidade diária, e essa disciplina rígida, essa rotina quase ritualística de derreter, beber aos poucos e conservar, era o que mantinha a mente clara e o corpo funcionando. Quando a noite caía e o grupo se aninhava em seu abrigo escavado, o som baixo não era apenas o do vento lá fora, mas também o dos homens tomando seus últimos goles de água antes de tentarem dormir, garantindo que acordariam menos desidratados. Era um ato simples, mas repetido com uma consciência aguda de sua importância absoluta. A água, em última análise, era tão crucial quanto o ar, e garantir seu suprimento em uma forma utilizável era uma das tarefas mais desafiadoras e contínuas da marcha de inverno. Uma tarefa que exigia paciência, conhecimento e uma compreensão íntima de como o corpo interage com o mundo gelado ao seu redor. Cada gole era uma pequena vitória contra o ambiente, uma reafirmação de que eles ainda estavam no controle de seus próprios corpos, mesmo quando tudo ao redor conspirava para congelá-los e secá-los. Era mais do que hidratação, era um ato de resistência diária. E com o corpo devidamente alimentado e hidratado, o próximo desafio era tão grande quanto os elementos em si, saber para onde ir. Em uma paisagem completamente transformada pela neve, com estradas ocultas, rios congelados e pontos de referência apagados por um manto branco uniforme, a navegação se tornava um teste supremo de observação e memória. Os vikings não tinham bússolas magnéticas para essas jornadas terrestres de inverno. Sua ferramenta principal era um profundo conhecimento ambiental, aguçado pelos sentidos e transmitido através de gerações. Eles navegavam por um mundo branco lendo pistas sutis que a maioria de nós nunca notaria, transformando a própria natureza em um mapa. O céu era o primeiro guia. Mesmo no inverno nórdico, com dias curtos e frequentemente nublados, o sol era uma referência crucial. Eles sabiam que, no inverno, o sol permanecia baixo no horizonte ao sul. Em um dia com nuvens difusas, a posição de um brilho mais claro no céu cinza podia indicar a direção geral. À noite, as estrelas eram ainda mais confiáveis, e o conhecimento das constelações e da estrela polar, que indica o norte, era parte do repertório de qualquer viajante experiente. Mas o que fazer durante dias de nevasca contínua, quando o céu desaparecia completamente? Aí a atenção se voltava para o solo e para o ar. O vento era um aliado constante, embora traiçoeiro. Em muitas regiões, os padrões predominantes do vento eram conhecidos. Em um desfiladeiro específico, o vento podia soprar sempre do leste devido ao funil formado pelas montanhas. Em uma costa, o vento marítimo vinha de uma direção previsível. Sentir a direção constante do vento no rosto, mesmo através do capuz, dava uma linha de base. Durante uma tempestade de neve cega, manter o vento em um determinado ângulo no rosto podia ser a única maneira de seguir em linha reta e evitar o desastre de caminhar em círculos, uma tendência natural do corpo humano quando privado de referências visuais. A neve em si contava histórias, formações específicas criadas pelo vento, chamadas sastrugi, são ondulações ou sulcos duros na superfície da neve. Elas se alinham paralelamente à direção do vento predominante que as esculpiu. Um viajante experiente podia olhar para esses padrões e não apenas saber de onde o vento vinha, mas também inferir há quanto tempo ele havia soprado e se havia mudado recentemente. A acumulação de neve ao redor de obstáculos também era uma pista. A neve tende a se acumular mais no lado sotavento, o lado protegido do vento, criando uma rampa suave, enquanto o lado barlavento que enfrenta o vento fica mais íngreme e limpo. Observar uma rocha isolada ou um arbusto coberto de neve podia revelar a direção do vento dominante. A vegetação era outro livro aberto. Mesmo no inverno, os troncos das árvores guardavam memórias do verão. Líquens, que são organismos simbióticos entre fungos e algas, crescem mais abundantemente no lado norte dos troncos na Escandinávia, pois é o lado que recebe menos luz solar direta e retém mais umidade. Em uma floresta densa, uma rápida inspeção em várias árvores podia indicar o norte. A forma das árvores, moldada pelos ventos predominantes, também apontava uma direção, com galhos muitas vezes crescendo mais longos no lado protegido dos ventos mais fortes. O próprio gelo sob os pés dava informações. O gelo de um lago congelado pode ter texturas diferentes. O gelo formado sobre uma área de correnteza é mais irregular e perigoso. O som dos passos sobre a neve compactada ou sobre uma crosta de gelo fino mudava, alertando para perigos ou para o tipo de terreno.
Em regiões montanhosas, o conhecimento dos passes, dos vales e dos picos era absolutamente vital. Essas informações não estavam em mapas de papel, mas em mapas mentais, construídos através de histórias, poemas e da experiência direta de viagens anteriores. Um guerreiro mais velho podia descrever um determinado pico que, visto de um certo vale, parecia com a cabeça de um javali, ou uma grande pedra que ficava perto de uma fonte que nunca congelava completamente. Essas descrições eram passadas oralmente, transformadas em versos para facilitar a memorização, e repetidas até que a paisagem mental fosse tão clara quanto a real. A navegação era, portanto, um esforço coletivo e multissensorial. Uma pessoa podia estar encarregada de observar o céu, outra de verificar o vento. Um terceiro, com a memória mais afiada, comparava o terreno com as descrições que ouvira. Eles paravam frequentemente para conferir essas pistas, especialmente antes do tempo fechar completamente. Tomar uma direção errada não significava apenas se perder. Significava gastar energia preciosa, arriscar-se a ficar sem suprimentos e possivelmente nunca mais encontrar o grupo. A capacidade de se orientar também estava ligada à previsão do tempo. Nuvens específicas, halos ao redor do Sol ou da Lua e mudanças na pressão do ar sentidas nos ouvidos podiam indicar a aproximação de uma tempestade. Essa informação crítica determinava se eles deviam acelerar o passo para chegar a um abrigo conhecido ou se deviam parar imediatamente e construir um refúgio onde estivessem. Em terrenos completamente desconhecidos, como durante uma expedição de exploração, os vikings usavam métodos de marcação. Podiam amarrar fitas de tecido em galhos, construir pequenos montes de pedras ou fazer entalhes profundos em árvores para marcar o caminho de retorno. Em alguns casos, enviavam batedores para o alto de pontos elevados, enquanto o grupo principal esperava em um local protegido. O batedor, com uma visão mais ampla, procurava por fumaça de chaminés, por vales que parecessem transitáveis ou por quebras na linha das árvores que indicassem um rio ou um lago, que por sua vez podiam ser seguidos. A navegação noturna, embora mais perigosa, era possível em noites claras. O reflexo da lua na neve criava uma luminosidade fantasmagórica que revelava contornos do terreno. Sombras projetadas pelas colinas e florestas podiam ser interpretadas. O frio intenso muitas vezes vinha acompanhado de céus estrelados desobstruídos, perfeitos para se guiar pela ursa maior e pela estrela polar. A disciplina mental era tão importante quanto o conhecimento físico. Manter a calma quando a visibilidade caía para zero era fundamental. O pânico levava a decisões precipitadas. Em vez disso, eles confiavam no processo lento e metódico de juntar todas as pistas pequenas, o vento no lado esquerdo do rosto, a textura da neve sob o pé direito, o som distante de água correndo sob o gelo, o leve cheiro de pinheiro que vinha de uma direção. Tudo isso compunha um quadro. Essa forma de navegação exigia uma presença constante no momento, uma conexão total com o ambiente que é estranha para nós, que dependemos de telas e coordenadas digitais. Para o viking, o mundo não era um lugar a ser atravessado com os sentidos desligados. Era uma conversa constante. O vento falava, a neve sussurrava, as árvores contavam segredos. Aprender a ouvir essa conversa era o que separava os que voltavam para contar a história dos que desapareciam para sempre no branco. Essa sabedoria não era um dom místico, era um conhecimento prático, fruto de observação aguçada e de uma tradição oral poderosa que transformava cada jornada bem-sucedida em uma lição para a próxima geração. Os poemas e sagas não eram apenas entretenimento. Eram manuais de sobrevivência em versos, codificando descrições de lugares, sinais de tempestade e técnicas de orientação. Quando um skald recitava uma história sobre um herói viajando por terras geladas, os jovens ouvintes não só se maravilhavam com a bravura, mas também, inconscientemente, absorviam detalhes sobre como aquele herói sabia para onde ir. Dessa forma, o conhecimento de navegação se auto-perpetuava, refinado a cada inverno, a cada nova travessia. No final, chegar ao destino não era um golpe de sorte. Era a conclusão lógica de uma série ininterrupta de observações corretas, decisões calculadas e confiança no conhecimento herdado. Cada passo dado na direção certa, em um mundo sem estradas ou placas, era uma vitória da mente humana sobre a imensidão indiferente. E quando, ao longe, finalmente aparecia o contorno da colina que abrigava o assentamento, ou a foz do fiord que levava para casa, não havia alívio maior. Era a prova de que eles ainda conseguiam ler o mundo, mesmo quando o mundo tentava, com todo o seu branco e silêncio, apagar o mapa. Essa habilidade de se encontrar no caos aparente era, talvez,
a mais pura forma de liberdade e autonomia que um guerreiro nórdico podia possuir. E depois de traçar o caminho certo através da paisagem branca, o próximo grande desafio era administrar o próprio corpo durante a longa jornada física. Porque não bastava saber para onde ir, era preciso chegar lá com o corpo inteiro, funcional e sem ter esgotado todas as reservas de energia antes do fim. A fisiologia da marcha viking era uma ciência intuitiva de conservação, um balé de ritmo, respiração e economia de movimento que transformava uma tarefa aparentemente sobre-humana em uma série de passos sustentáveis. Eles entendiam pela experiência pura e simples que a chave não era a velocidade, mas a regularidade implacável. O ritmo era tudo. Eles não marchavam em um passo acelerado, muito menos correndo. A marcha ideal era algo que poderíamos descrever hoje como um jogging viking, um trote constante e cansativo, porém infinitamente sustentável. Era um ritmo que podia ser mantido por horas a fio, um ritmo que permitia conversar com o homem ao lado sem perder o fôlego. A ideia era cobrir distância, não impressionar ninguém com sprints curtos que deixariam o grupo exausto e encharcado de suor. Esse suor dentro das roupas de lã era um veneno. Ele umedeceria as camadas internas, e quando a marcha parasse, mesmo que por alguns minutos, essa umidade se converteria em um frio penetrante, roubando o calor corporal de forma brutal e acelerando a hipotermia. Portanto, o primeiro mandamento era evitar o superaquecimento a qualquer custo. Isso significava ajustar constantemente as camadas de roupa, abrir a capa, remover luvas ou o capuz, tudo para manter uma temperatura corporal estável, onde o calor gerado pelo exercício equilibrava exatamente o calor perdido para o ambiente. A respiração era outra peça fundamental nesse quebra-cabeça energético. Respirar pela boca, puxando o ar gelado diretamente para os pulmões, era um erro duplo. Primeiro, resfriava o corpo internamente de maneira desnecessária. Segundo, causava uma perda enorme de umidade através da respiração ofegante. A técnica correta era respirar lenta e profundamente pelo nariz. As passagens nasais aquecem e umedecem o ar antes que ele chegue aos pulmões, protegendo os órgãos internos e conservando a preciosa água corporal. Essa respiração nasal e controlada também ajudava a manter um ritmo cardíaco mais baixo, sincronizando o esforço físico com um estado de relativa calma. Era uma forma de meditação em movimento, onde a concentração no fluxo de ar ajudava a distrair a mente da monotonia e do desconforto da caminhada. As pausas eram frequentes, mas extremamente curtas e estratégicas. Eles não paravam para descansar, no sentido de se esfriar completamente. Uma parada longa em campo aberto faria com que os músculos esfriassem rapidamente, e o esforço para reaquecê-los ao retomar a marcha seria enorme. Em vez disso, as pausas eram momentos de manutenção ativa. Duravam o tempo suficiente para ajustar uma correia da mochila, tomar 2 ou 3 goles de água, comer um pedaço rápido de sebo ou carne seca e verificar a direção. Era um reset rápido, não um desligamento. A postura do corpo também era adaptada ao esforço e ao clima. Contra um vento forte, eles inclinavam-se ligeiramente para frente, curvando os ombros para apresentar uma superfície menor ao vento cortante. A mochila, com seus 30 quilos aproximados, era ajustada para que o peso ficasse bem distribuído entre os ombros e os quadris, evitando sobrecarregar as costas. Os pés eram levantados de maneira consciente para evitar arrastá-los na neve fofa, um movimento que gastava uma energia descomunal. Eles procuravam, sempre que possível, pisar nas pegadas do homem à frente, economizando o esforço de compactar a neve virgem a cada passo. Essa formação em fila indiana, seguindo o líder, não era apenas uma questão tática. Era uma economia de energia vital para todo o grupo, exceto para o primeiro homem. A rotação na liderança da fila era comum, garantindo que a fadiga de abrir caminho na neve profunda fosse compartilhada por todos. A gestão da carga mental era parte da fisiologia. Eles evitavam olhar constantemente para o horizonte distante, que parecia nunca se aproximar. Em vez disso, focavam em marcos intermediários, aquele grande pinheiro ali adiante, a próxima crista da colina. Alcançar esses pequenos objetivos dava uma sensação de progresso constante e mantinha o moral elevado. Cantar em uníssono, como mencionado em outros contextos, não era apenas para o moral. Servia para sincronizar a respiração e o passo de todo o grupo, transformando indivíduos em uma única máquina de marcha rítmica e eficiente. O canto estabelecia o ritmo e ocupava a mente, impedindo que ela focasse nas dores, no frio ou na fadiga. A hidratação e a nutrição, já discutidas, eram integradas a esse ritmo. Beber e comer em pequenas quantidades e com frequência mantinha o combustível chegando constantemente,
sem sobrecarregar o sistema digestivo com uma grande refeição que desviaria sangue para o estômago e causaria sonolência. Era um fornecimento contínuo de energia, assim como o ritmo era um gasto contínuo e controlado dela. A pausa para o almoço, se é que podemos chamar assim, não era um evento. Era apenas uma parada ligeiramente mais longa para reabastecer um pouco mais, mas ainda assim sem permitir que o corpo esfriasse. O conhecimento do próprio corpo era aguçado. Eles aprendiam a distinguir a fadiga muscular normal da dor aguda de uma lesão iminente, ou os primeiros formigamentos do congelamento nos dedos dos pés ou das mãos. Escutar esses sinais e agir imediatamente ajustando a roupa, massageando a área ou mudando ligeiramente a postura era crucial. Ignorar um pequeno desconforto podia levar a uma incapacidade horas depois. No final do dia, quando o abrigo era construído, o ritmo da marcha se transformava no ritmo do acampamento. As tarefas eram distribuídas com a mesma eficiência energética: derreter neve, cuidar dos pés, verificar equipamentos. O corpo, ainda aquecido pelo esforço final, era colocado sob as cobertas antes que esfriasse totalmente. Dormir era a parte final da recuperação, permitindo que os músculos se reparassem e as reservas de energia, na medida do possível, fossem recarregadas para o próximo dia. Essa abordagem fisiológica revela uma compreensão profunda de que a resistência é um jogo de administração de recursos. Cada gota de suor, cada respiração, cada batimento cardíaco era um recurso finito que precisava ser gasto com sabedoria ao longo de uma jornada de dias ou semanas. Não havia espaço para heroísmos fúteis que colocassem o indivíduo ou o grupo em risco. A bravura não estava em andar mais rápido, mas em andar por mais tempo, de maneira mais inteligente. Essa eficiência brutal é o que permitia que eles aparecessem inesperadamente em locais considerados impossíveis de se alcançar no inverno, porque seus inimigos ou contemporâneos simplesmente não conseguiam conceber uma marcha tão longa e disciplinada em condições tão adversas. Eles não eram super-homens, eram homens que haviam dominado a arte de usar o corpo humano no seu limite máximo de eficiência, eliminando todo e qualquer desperdício de energia. Quando pensamos em preparação física hoje, pensamos em músculos grandes e corridas rápidas. Os Vikings pensavam em resistência pura, em um motor que soubesse queimar seu combustível denso de gordura de maneira lenta e constante, mantendo uma temperatura estável e protegendo seus próprios tecidos do desgaste. Era uma lição de humildade perante as leis da física e da biologia e de mestria em trabalhar dentro desses limites, cada passo respirando pelo nariz, com o peso bem distribuído, seguindo a pegada do companheiro à frente, era um ato de inteligência aplicada. Era a mente comandando o corpo não através da força bruta, mas através da mais refinada economia, transformando a longa e mortal marcha de inverno em uma simples, repetitiva e vitoriosa sequência de passos. E essa economia de energia que regia cada movimento do corpo se estendia, de maneira lógica e absoluta, para cada item que eles carregavam nas costas. Porque não adiantaria dominar a fisiologia da marcha se a carga fosse um fardo desorganizado e pesado. O equipamento viking para uma marcha de inverno era a expressão pura de uma filosofia simples leveza, multifuncionalidade e resistências obsessiva. Cada objeto tinha de justificar seu peso várias vezes ao dia, servindo a mais de uma função crucial. A carga total, que podia chegar a uns 30 quilos, era uma coleção cuidadosamente selecionada de ferramentas de sobrevivência, onde nada era supérfluo e tudo podia ser consertado ou adaptado com os materiais disponíveis no caminho. Vamos pegar o exemplo mais emblemático, o escudo redondo. Em batalha, era uma defesa. Na marcha, era uma ferramenta de trabalho vital. Sua superfície plana e resistente virava uma pá para escavar neve na construção de um abrigo rápido. Virava uma maca improvisada para carregar um ferido, se necessário. Virava a tampa para cobrir a entrada de um abrigo escavado, bloqueando o vento. Podia ser usado como uma bandeja para transportar neve a ser derretida, ou como uma base para cortar carne e outros alimentos, protegendo a lâmina da faca do contato com o solo congelado e sujo. Às noites, podia ser encostado contra uma árvore para refletir o calor de uma fogueira pequena de volta para o grupo. Era, portanto, muito mais que um pedaço de madeira com um umbo de metal. Era uma peça versátil de equipamento de campanha. A capa longa de couro oleado ou de peles, que já discutimos como barreira contra o vento, tinha igualmente múltiplas vidas. Durante o dia, era a camada externa de proteção. À noite, despida, transformava-se em um cobertor pesado e impermeável para dormir. Esticada sobre galhos ou sustentada por lanças, como já mencionado, virava o teto de um abrigo improvisado. Enrolada e amarrada, podia servir como um travesseiro grosso que isolava a cabeça do frio do solo.
Em uma emergência, podia ser usada para arrastar suprimentos ou mesmo um homem incapaz de andar sobre a neve, como um travesseiro grosso que isolava a cabeça do frio do solo. Em uma emergência, podia ser usada para arrastar suprimentos ou mesmo um homem incapaz de andar sobre a neve, funcionando como uma maca rudimentar. A faca, o Knepher, era provavelmente o item mais pessoal e utilizado. Era a ferramenta universal. Servia para preparar comida, cortar cordas, talhar madeira para fazer ou consertar outros equipamentos, raspar gordura de peles, cortar bandagens de tecido, afiar lascas de madeira para acender fogo e, é claro, para defesa pessoal. Um guerreiro sem sua faca estava praticamente nu em termos de capacidade de manipular o mundo ao seu redor. A filosofia de um item múltiplos usos se aplicava até aos menores detalhes. As tiras de couro que amarravam as botas podiam ser usadas para prender um abrigo, fazer uma armadilha simples para pequenos animais ou neve ou água, ou como uma vasilha para misturar alimentos. Eles não carregavam panelas pesadas de ferro para cada homem. Em vez disso, talvez 1 ou 2 caldeirões de ferro mais finos eram compartilhados pelo grupo, usados para derreter neve, cozinhar um ensopado ralo quando a caça permitia, ou até para aquecer pedras que depois seriam colocadas dentro dos abrigos para elevar a temperatura. A prioridade não era o conforto culinário, era a funcionalidade logística. Para dormir, em vez de tendas complexas, eles confiavam nas mantas de lã densa e em peles de animais rolos de isolamento pessoal que podiam ser facilmente carregados e rapidamente implantados. Esses rolos, junto com a capa, eram um sistema de dormir. A leveza era alcançada por essa multifuncionalidade, mas também pela escolha dos materiais e pela construção inteligente. As mochilas ou sacos eram feitos de couro resistente, com alças largas para distribuir o peso. As costuras eram reforçadas, pois uma alça rompida no meio de uma travessia era um problema sério. Tudo era projetado para ser reparável com materiais básicos, uma agulha de osso, linha de tendão animal e um pedaço de couro extra. A resistência não era apenas inerente ao objeto, era mantida através de uma rotina diária de manutenção. Essa era a segunda parte crucial da filosofia, a manutenção obsessiva. No final de cada dia, antes de descansar, uma parte do tempo do acampamento era dedicada a cuidar do equipamento. As lâminas eram limpas e oleadas para evitar a ferrugem. O couro de todas as peças, botas, cantis, alças de mochila, capas era esfregado com graxa animal ou sebo derretido. Esse processo de engraxar impermeabilizava o couro, impedindo que ficasse quebradiço e rachasse com o frio seco, e também mantinha sua flexibilidade. Um pedaço de couro rachado podia deixar entrar água ou neve, comprometendo todo um sistema de vestuário ou deixando escapar a preciosa água do cantil. As botas recebiam atenção especial, com a reaplicação de gordura nas costuras e na sola. Até os escudos de madeira podiam receber uma leve camada de óleo para evitar que a madeira absorvesse umidade e ficasse mais pesada ou apodrecesse. Essa manutenção era uma forma de respeito pelo equipamento, mas também de puro pragmatismo. Um homem que negligenciasse sua faca podia encontrá-la emperrada na bainha no momento crucial. Um homem que não engraxasse suas botas podia ter os pés molhados e congelados no dia seguinte. A confiabilidade do equipamento era literalmente uma questão de vida ou morte. E essa confiabilidade era construída e preservada todos os dias. Não era uma qualidade intrínseca e eterna dos objetos. Essa abordagem também significava que o equipamento era adaptável. Se uma capa rasgava, remendava-se. Se uma bota ficava com a sola gasta, podia-se colocar uma nova sola de couro, costurada no lugar. Eles não descartavam e substituíam, eles consertavam e prolongavam a vida útil. Essa mentalidade era essencial em longas expedições, longe de fontes de reposição. O que carregavam, portanto, não era um conjunto aleatório de pertences. Era um sistema integrado. A capa protegia o homem e à noite virava seu abrigo. A faca preparava sua comida e consertava sua capa. O escudo o defendia e depois cavava seu abrigo. A manta o aquecia durante o sono e podia ser usada como uma capa extra em dias de frio extremo durante a marcha. Essa interdependência reduzira o número total de itens necessários, pois um único objeto resolvia múltiplos problemas. Isso liberava peso na mochila para o que era verdadeiramente insubstituível e não multifuncional à comida. A gordura, a carne seca, o peixe seco, esses sim eram consumíveis de uso único. O resto do peso era dedicado a eles. Em resumo, o equipamento do guerreiro viking em marcha de inverno não era uma coleção de itens especializados, mas um kit de ferramentas gerais duráveis e adaptáveis. A genialidade estava na simplicidade forçada pela necessidade.
Cada grama contava, e cada grama tinha que trabalhar o máximo possível. Essa filosofia permitia uma mobilidade e uma autonomia impressionantes. Um pequeno grupo podia viajar rápido e longe, porque não dependia de uma logística pesada de apoio ou de uma caravana de suprimentos. Eles carregavam sua própria capacidade de sobreviver, consertar e adaptar nas costas. Quando a noite caía e o abrigo era construído com o escudo e a capa, quando a fogueira era acesa com a faísca da pederneira contra o aço que também fazia parte do kit, e quando a faca cortava a ração de sebo, todo o sistema se mostrava perfeito. Não havia desperdício, não havia peso morto, apenas o essencial, trabalhando em harmonia para manter os homens vivos e em movimento através do inverno infinito. Essa eficiência brutal é um testemunho silencioso de uma inteligência prática profundamente conectada à realidade de seu mundo. Eles não eram apenas guerreiros, eram engenheiros de sua própria sobrevivência, e cada peça de equipamento, desde a maior capa até a mais simples tira de couro, era uma parte vital dessa engenharia. E com todo o equipamento multifuncional cuidadosamente mantido e o corpo ajustado ao ritmo sustentável da marcha, ainda havia um fator decisivo que podia anular todos os outros preparos do tempo. Uma tempestade de neve imprevista não era mais apenas um inconveniente. Era uma muralha móvel de vento cortante e cegueira branca que podia desorientar, separar o grupo e enterrar tudo em poucas horas. Por isso, a capacidade de ler os sinais sutis do inverno e prever mudanças climáticas algumas horas antes era um conhecimento tão valioso quanto saber lutar. Os vikings eram meteorologistas práticos, cujo laboratório era o céu, o vento, o comportamento dos animais e até as próprias sensações corporais. Eles não tinham satélites ou boletins, então sua sobrevivência dependia de uma observação hiperaguçada e de um acervo de sabedoria popular transmitido por gerações. O primeiro indício muitas vezes vinha do próprio corpo. Mudanças na pressão atmosférica que precedem uma tempestade podiam ser sentidas como uma dor surda nos ouvidos ou uma piora em antigas feridas ou dores ósseas. Um guerreiro mais velho, com articulações desgastadas, podia se tornar um barômetro vivo, alertando o grupo sobre uma queda brusca de pressão antes mesmo de qualquer nuvem aparecer. O céu era o grande livro. Eles conheciam os tipos de nuvens e o que anunciavam. Nuvens altas e finas, chamadas cirrus, que formam um véu esbranquiçado, muitas vezes prenunciavam a chegada de uma frente quente e, consequentemente, neve mais úmida dentro de 1 ou 2 dias. O fenômeno mais temido e, ao mesmo tempo, mais revelador era o halo. Um círculo grande e pálido ao redor do Sol ou da Lua, um anel de inverno, era um sinal quase infalível de que finos cristais de gelo estavam suspensos na alta atmosfera. Esses cristais refratam a luz e indicam que ar úmido e instável estava se aproximando em altitude, frequentemente trazendo nevascas dentro de 18 a 36 horas. Ver um halo ao redor da Lua numa noite clara era uma advertência direta para se preparar para um tempo fechado. O vento contava sua própria história. Uma mudança repentina na direção, ou uma calmaria anômala e pesada depois de um período de vento constante, era um sinal clássico de que algo grande se aproximava. O ditado calmaria antes da tempestade era uma realidade observável. Eles sabiam que ventos que começavam a soprar de direções incomuns para a época, como um vento sul mais quente no auge do inverno, podiam trazer precipitação pesada. A clareza do ar também era um indicador. Em dias muito frios e estáveis, o ar era seco e cristalino, e os sons viajavam longas distâncias. Quando o ar de repente parecia ficar mais macio, mais quente ao rosto, e os sons pareciam abafados, era um sinal de que a umidade estava entrando na massa de ar, um precursor comum da neve. O comportamento da fauna era um sistema de alerta precoce inseparável do ambiente. Os vikings observavam os pássaros. Se as aves que normalmente forrageavam no solo de repente se calavam e se abrigavam em densos aglomerados nas árvores, era um sinal de pressão baixa e tempestade próxima. Os mamíferos também mudavam seu comportamento. Coelhos e lebres podiam correr para suas tocas mais cedo do que o usual, ou os cervos podiam descer para áreas mais abrigadas antes do previsto. Até os insetos, embora raros no inverno, eram observados. Uma ausência repentina de qualquer atividade animal era por si só um sinal preocupante. A neve já caída também dava pistas sobre o futuro. Uma crosta superficial que se formava numa noite muito fria, mas que de manhã estava fraca e quebradiça sob um sol pálido, indicava que o ar estava ficando mais úmido e menos frio, condições para nova precipitação. A própria sensação térmica era analisada.
Um frio úmido que penetrava as roupas de maneira diferente do frio seco e cortante era associado a nevascas iminentes. Esse vasto conjunto de conhecimentos não era usado isoladamente. Era cruzado. Um halo ao redor do sol combinado com uma mudança no vento e com o silêncio anormal dos pássaros formavam um quadro convincente de que uma tempestade séria estava a caminho. Essa previsão não era um exercício intelectual. Era o gatilho para ações críticas. Se os sinais apontavam para uma nevasca dentro de algumas horas, a decisão não era vamos esperar para ver. A decisão era imediata. Buscar abrigo permanente. Antes que a tempestade chegasse. Isso significava acelerar a marcha para alcançar um abrigo conhecido, como uma floresta densa, uma caverna usada anteriormente, ou um vale protegido. Se não houvesse um abrigo natural ao alcance, significava parar imediatamente, com um tempo ainda razoável e construir o melhor refúgio possível com as ferramentas disponíveis. Escavar uma trincheira na neve ou erguer um paredão de blocos levava tempo, e fazer isso com os primeiros flocos já caindo era perigoso. Fazer isso com o vento já uivando era quase impossível. A previsão dava a eles o bem mais precioso: tempo para se preparar. Por outro lado, a leitura do tempo também criava janelas de oportunidade. Se os sinais indicavam um período de céu claro e vento calmo pela manhã, mesmo que frio intenso, eles podiam decidir começar a marcha antes do amanhecer, maximizando as horas de luz para atravessar um trecho exposto, como uma planície ou um lago congelado. Saber que teriam talvez 12 horas de tempo estável permitia planejar uma etapa mais longa e exigente. Esse conhecimento era passado de forma prática e oral. Os mais velhos ensinavam os mais novos durante as próprias viagens. Veja aquele halo, menino. Amanhã cavaremos abrigo mais cedo. Ou, sente este vento mudando? O tempo vai virar. Era um aprendizado contínuo, onde o erro tinha consequências severas, solidificando as lições na memória de quem sobrevivia. A capacidade de prever o tempo também influenciava a rota escolhida desde o início. Rotas que ofereciam mais opções de abrigo natural ao longo do caminho eram preferidas a rotas mais diretas, mas expostas, caso os sinais se mostrassem adversos. Em última análise, esse domínio da meteorologia rudimentar transformava os vikings de vítimas passivas do clima em estrategistas que jogavam com ele. Eles não controlavam o tempo, mas podiam antecipar seus movimentos e se posicionar de acordo. Isso reduz drasticamente a sensação de impotência diante da fúria dos elementos. Em vez de simplesmente sofrer uma tempestade, eles a viam chegar, preparavam suas defesas e a aguardavam, relativamente seguros, em seus abrigos. Essa previsão era, portanto, um poderoso estabilizador psicológico. O medo do desconhecido é paralisante. Saber que uma tempestade virá e que você já tomou as providências possíveis substitui parte do medo por uma determinação focada na tarefa de sobreviver. Quando a nevasca finalmente atingia, enquanto o vento rugia do lado de fora do abrigo escavado, o grupo podia ficar ali, consumindo suas rações, cuidando dos equipamentos, sabendo que a decisão de parar a tempo havia sido correta. E quando a tempestade passava e eles emergiam para um mundo silencioso e recoberto por uma neve fresca e profunda, a próxima leitura do céu começava imediatamente. Haveria mais neve? O céu estava limpando para um frio intenso e estável? Cada novo dia era uma nova página a ser lida nesse livro gigante escrito no ar, no céu e no comportamento de cada criatura da floresta. Essa intimidade com os ritmos do inverno era o que permitia que eles não apenas resistissem ao inverno, mas se movessem através dele com uma confiança calculada, transformando o maior inimigo potencial em um adversário cujos movimentos podiam, com atenção e sabedoria, ser previstos. E todo esse conhecimento refinado sobre o tempo, os abrigos e a navegação não era algo que um jovem aprendia da noite para o dia, lendo um manual. Essa sabedoria era o produto final de um processo muito mais profundo e antigo que começava literalmente no colo. A resistência viking ao inverno e a todas as suas agruras não era uma técnica que você aplicava quando adulto. Era uma condição física e mental que você desenvolvia desde os primeiros anos de vida. A sobrevivência em marchas de inverno começava na infância, através de uma aclimatação gradual, constante e muitas vezes brutal, que moldava tanto o corpo quanto o caráter. Imagine uma criança crescendo em uma fazenda nórdica no século IX. O inverno não era uma pausa, era uma realidade dominante. Desde cedo, ela era exposta ao frio de maneira controlada, mas intencional. Não se tratava de negligência, mas de um entendimento prático de que o corpo humano se adapta. Crianças brincavam do lado de fora em dias gelados, vestidas apropriadamente, é claro.
mas sem o excesso de proteção que impediria a adaptação. Corriam na neve, ajudavam em tarefas fora de casa, como buscar água ou lenha, e se acostumavam com a sensação do frio no rosto e nas mãos. Essa exposição repetida desencadeava adaptações fisiológicas reais. O corpo aprendia a melhorar a circulação sanguínea para as extremidades, um processo chamado vasodilatação periférica adaptativa, que basicamente significa que as mãos e os pés de alguém aclimatado ficam menos propensos a congelar rapidamente, porque o sangue continua a fluir para lá com mais eficiência. A taxa metabólica basal, a quantidade de energia que o corpo queima em repouso, podia ser ligeiramente mais alta nessas pessoas, como um forno interno ajustado para queimar um pouco mais de combustível para gerar calor constante. A pele também se adaptava, ficando mais resistente às rachaduras e ao ressecamento causados pelo vento gelado. Mas não era só o corpo. A mente era treinada igualmente. A criança aprendia a associar o frio não com um monstro a ser temido, mas com um ambiente normal, cheio de oportunidades e de trabalho. Aprender a patinar no gelo de um lago congelado, a construir um abrigo de brincadeira com galhos e neve, a identificar os rastros de animais na neve fresca, tudo isso eram brincadeiras que carregavam sementes de habilidades de sobrevivência. Elas desenvolviam uma familiaridade íntima com o terreno invernal. Saber que a neve faz um som diferente sob os pés em diferentes temperaturas, ou que o gelo de um riacho chia de um jeito específico antes de quebrar, eram conhecimentos absorvidos pela experiência direta, não por instrução teórica. Conforme o garoto crescia, as atividades se tornavam mais sérias e fisicamente exigentes. As primeiras caçadas, muitas vezes acompanhando o pai ou um tio, eram treinos fundamentais. Uma perseguição a um alce na floresta nevada durante um dia inteiro ensinava sobre ritmo de marcha, conservação de energia, leitura de terreno e paciência extrema. Aprender a usar um arco com dedos quase dormentes pelo frio ou a armazenar uma lança com as mãos úmidas eram lições de destreza sob estresse. A pesca em buracos no gelo não era um hobby. Era uma aula prática sobre como lidar com o vento cortante em campo aberto, como manter as ferramentas funcionais e como processar o peixe rapidamente antes que suas mãos perdessem toda a sensibilidade. Essas expedições eram, em essência, marchas de inverno em miniatura. Os jovens aprendiam, na prática, todas as técnicas que discutimos anteriormente. Aprendiam a ajustar suas camadas de roupa durante o esforço, a derreter neve para beber, a construir um paravento rápido quando o vento aumentava, a ler os sinais de uma mudança no tempo observando o céu. Eles falhavam, é claro. Molhavam os pés, passavam frio por não terem se vestido adequadamente, perdiam a pista do animal. Mas falhavam em um contexto relativamente seguro, com um adulto experiente por perto para corrigir e explicar. Cada falha era uma lição gravada a fogo na memória, muito mais eficaz do que qualquer discurso. A resistência mental era talvez o aspecto mais crucial cultivado. Suportar horas de tédio e desconforto monótono, seja esperando por uma presa em um esconderijo congelado, seja remando contra um vento frio, era um treino para a paciência e a perseverança. A criança aprendia que reclamar não aquecia o corpo e não trazia comida. Aprendeu a focar na tarefa, a distrair a mente com histórias ou canções, a aceitar o desconforto como uma parte normal e inevitável da vida. Essa resiliência psicológica era o que impedia um homem, anos depois, de entrar em pânico durante uma nevasca cega, ou de desistir quando a fadiga batia no terceiro dia de uma marcha forçada. A cultura toda reforçava esse ideal. As histórias e sagas que ouviam à noite, ao redor do fogo, não celebravam heróis confortáveis e aquecidos. Celebravam homens e mulheres que enfrentavam mares furiosos, invernos implacáveis e montanhas intransponíveis. A bravura estava intimamente ligada à resistência física e à capacidade de suportar privações. Um guerreiro respeitado não era apenas aquele que era forte na batalha, mas aquele que conseguia suportar as longas e árduas jornadas para chegar até ela. Portanto, quando um jovem se juntava a uma verdadeira marcha militar de inverno pela primeira vez, ele não estava sendo introduzido a um mundo completamente novo. Ele estava aplicando, em uma escala maior e mais intensa, um conjunto de habilidades que vinha refinando a vida toda. O frio era um velho conhecido. A neve, um terreno familiar. A sensação de fadiga e a necessidade de seguir em frente eram sentimentos já experimentados em menor grau. É claro que a escala e o risco eram diferentes, mas a base estava lá. Ele já sabia, nos ossos, como seu corpo reagia ao frio. Sabia quando precisava se mover para gerar calor e quando precisava se encolher para conservá-lo. Sabia os primeiros sinais de congelamento em seus próprios dedos. Essa familiaridade era inestimável.
reduzia o medo, porque o medo muitas vezes vem do desconhecido, e permitia que ele se concentrasse nos aspectos táticos e coletivos da missão, em vez de gastar energia mental apenas para lidar com o choque do ambiente. O grupo de guerreiros em uma marcha, portanto, não era um conjunto de indivíduos que magicamente suportavam o frio. Era uma coleção de organismos que haviam sido, em certo sentido, cultivados para aquele ambiente específico. Sua fisiologia, sua mentalidade e suas habilidades motoras foram moldadas por anos de interação com o inverno nórdico. Isso também criava um vínculo de compreensão tácita entre eles. Um olhar de um veterano para um novato era suficiente para transmitir um alerta sobre o tempo. Um gesto de ajuste nas luvas era imediatamente entendido e copiado. Eles compartilhavam uma linguagem comum de sensações corporais e sinais ambientais. Em resumo, a lendária resistência viking ao inverno não era um traço genético misterioso ou uma força de vontade sobrenatural. Era o resultado de um treinamento culturalmente embutido, começando na mais tenra infância, que transformava o desafio extremo do inverno em uma série de problemas práticos a serem resolvidos com as ferramentas, o corpo e a mente corretamente preparados. O guerreiro em marcha não estava lutando contra sua própria natureza. Ele estava expressando a natureza que sua cultura havia meticulosamente construído nele. Cada passo que dava na neve era sustentado por milhares de passos dados na neve durante uma infância e adolescência de aprendizado prático, tornando o feito aparentemente sobre-humano, na verdade, profundamente humano, e testemunho do poder da adaptação cultivada. E toda essa aclimatação desde a infância e o conhecimento das técnicas de vestuário reduziam muito os riscos, mas não os eliminavam completamente. Em um ambiente onde o frio era uma força constante e ativa, pequenos erros ou simples má sorte podiam levar rapidamente a lesões sérias. Por isso, além da prevenção, os vikings precisavam de um conhecimento prático de medicina no frio, um conjunto de respostas rápidas e eficazes para problemas como congelamento, cegueira da neve e rachaduras na pele. Essa sabedoria médica era baseada em observação e experiência, e muitas de suas práticas eram surpreendentemente avançadas para a época, evitando danos maiores e mantendo o guerreiro funcional. O congelamento era a ameaça mais imediata e comum. Eles conheciam muito bem os primeiros sinais, que eram ensinados a todos. A pele de uma extremidade, como um dedo do pé, da mão, o nariz ou uma orelha, começava a ficar excepcionalmente pálida, branca ou acinzentada. Perdia a sensibilidade. Em vez de uma simples dormência, muitas vezes havia de uma dor latejante ou aguda. Reconhecer esse estágio inicial era crucial, porque a ação precisava ser imediata. A pior coisa a fazer, eles sabiam disso, era esfregar a área afetada com neve ou gelo. Esse mito perigoso, que infelizmente persistiu por séculos, na realidade causa mais danos aos tecidos já vulneráveis, quebrando cristais de gelo dentro das células e piorando o ferimento. Também era errado colocar a área diretamente perto de uma fogueira forte ou em água muito quente. O choque térmico e a incapacidade da pele dormente de sentir o calor podiam levar a queimaduras graves e a um descongelamento muito rápido, que é tão prejudicial quanto o congelamento em si. A técnica correta que eles empregavam era o reaquecimento gradual usando o calor do próprio corpo. Se um dedo da mão congelasse, o homem imediatamente colocava a mão sob sua axila, contra a pele quente do torso. Se fosse um pé, um companheiro podia abrir suas roupas e colocar o pé frio contra seu próprio abdômen, usando o calor do tronco para aquecer lentamente a área. Para o nariz ou as orelhas, as mãos aquecidas, depois de tirar as luvas por um breve momento, ou o calor da axila de um aliado eram usados. O processo era lento e deliberado. O objetivo era restaurar a circulação sanguínea sem causar mais danos. Enquanto a área esquentava, uma sensação de ardência e dor intensa era normal, um soma de que o sangue estava voltando. Eles sabiam que não deviam voltar a expor a área ao frio extremo logo depois, pois isso causaria danos ainda piores. Se possível, a pessoa era colocada dentro do abrigo, mais próxima do fogo brando, e a área era mantida aquecida e seca. Para a pele exposta ao vento e ao frio seco, eles usavam proteção na forma de ungüentos. Estes eram misturas simples de gordura animal, como sebo de carneiro ou urso, misturada com cinzas de madeira. A gordura formava uma barreira oclusiva que impedia a perda de umidade da pele para o ar seco, evitando rachaduras doloridas. As cinzas, ricas em minerais, talvez tivessem um efeito leve antisséptico e ajudavam a tornar a mistura menos pegajosa. Este unguento era esfregado no rosto, especialmente ao redor dos olhos, nos lábios e nas bochechas, antes de sair para uma marcha em vento forte.
Era um protetor solar e hidratante primitivo, mas eficaz. Outro perigo insidioso era a chamada cegueira da neve, conhecida hoje como fotoceratit. Em dias ensolarados, a neve fresca reflete até 80% da luz ultravioleta do sol. Sem proteção, essa radiação intensa queima a córnea dos olhos, causando uma dor excruciante, sensação de areia nos olhos, lacrimejamento e cegueira temporária que podia durar dias. Incapacitar um guerreiro assim em terreno perigoso era uma sentença de morte para ele e um fardo para o grupo. Os vikings desenvolveram uma solução engenhosa: os primeiros óculos de neve. Eles não eram de vidro, é claro. Eram feitos de tiras de couro, osso ou madeira fina, que eram moldadas para cobrir os olhos como uma máscara. No lugar das lentes, uma fenda horizontal fina e estreita era cortada. Esta fenda reduzia drasticamente a quantidade de luz que entrava nos olhos, sem limitar excessivamente o campo de visão horizontal necessário para navegar e ver obstáculos. O princípio é o mesmo usado pelos povos inuits, com seus óculos de ossos de animais. Essas proteções eram amarradas atrás da cabeça e usadas durante a marcha em dias de sol forte sobre a neve, prevenindo completamente a condição. Era um exemplo brilhante de design funcional adaptado ao ambiente. Os cuidados com os pés, já mencionados na rotina do feno seco, iam além da prevenção do congelamento. Rachaduras nos calcanhares e entre os dedos, causadas pelo frio seco e pelo atrito constante, podiam se infectar facilmente e se tornar debilitantes. Após a lavagem e secagem cuidadosa dos pés na hora do acampamento, eles aplicavam sebo ou gordura derretida nessas rachaduras, que agia como um curativo gorduroso, protegendo a pele nova e sensível e permitindo a cicatrização. Os lábios rachados eram tratados da mesma forma, com um pedaço pequeno de sebo ou cera de abelha sendo passado sobre eles. A higiene bucal básica, mesmo só com água e um pano, ajudava a prevenir infecções que poderiam se tornar sérias em um corpo já estressado. Um aspecto vital dessa medicina de campanha era seu caráter coletivo. Cuidar da saúde não era uma responsabilidade apenas individual. Era uma obrigação do grupo. Os homens eram ensinados a observar uns aos outros. Um companheiro podia notar uma mancha branca no nariz ou na orelha do outro antes que o próprio afetado sentisse, porque a perda de sensibilidade mascarava o problema. O alerta imediato, se o nariz está branco, podia salvar o tecido da destruição. Da mesma forma, compartilhar unguento, ajudar a aquecer os pés de um outro ou garantir que todos tivessem suas proteções oculares de couro em dias de sol eram atos de sobrevivência mútua. Um homem doente ou lesionado diminuía a velocidade de todos e consumia recursos. Portanto, manter todos saudáveis era uma estratégia logística, não apenas um ato de compaixão. O conhecimento de ervas e plantas medicinais, embora limitado pelo inverno, ainda era aplicado quando possível. Se uma fonte de salgueiro fosse encontrada, sua casca, que contém ácido salicílico, o precursor da aspirina, podia ser mastigada para aliviar dores e febres. Compressas quentes com certos tipos de musgo podiam ser usadas em inchaços, mas a base do tratamento era sempre a intervenção física rápida calor corporal, proteção mecânica e o mantenimento da secura e da limpeza para evitar infecções. Este corpo de conhecimento médico prático mostra uma compreensão profunda da fisiologia no frio. Eles não viam lesões como castigos de deuses, mas como consequências previsíveis de fatores ambientais contra os quais se podia agir de maneira direta. Suas práticas, embora rudimentares, eram geralmente corretas do ponto de vista moderno: reaquecimento lento, proteção contra a radiação, barreira para a pele. Isso não era acidente. Era o resultado de gerações de tentativa e erro, onde os erros eram fatais e as soluções que funcionavam eram passadas adiante com precisão. Em última análise, essa medicina de inverno era o último elo da corrente da sobrevivência. Se a prevenção falhasse através de uma tempestade inesperada, um equipamento que falhou ou um momento de distração, esse conhecimento era a rede de segurança. Ele permitia que o grupo lidasse com adversidades sem entrar em pânico, transformando uma crise médica em uma série de tarefas a serem executadas: aquecer aqui, aplicar gordura ali, proteger os olhos acolá. Essa capacidade de responder de forma calma e eficaz mantinha a coesão do grupo e a força da missão. Quando um guerreiro recuperava a sensação em seus dedos, graças ao calor do companheiro, ele não apenas via sua pele voltar à cor normal, ele via a prova prática de que o grupo era sua maior defesa contra o inverno. Cada pequena cura era um lembrete de que, embora o frio fosse um inimigo poderoso, a ação humana coordenada e informada podia, repetidamente, neutralizar seus golpes mais perigosos. E mesmo com todos os cuidados físicos e médicos aplicados,
Havia um inimigo que nenhuma capa de couro ou unguento podia barrar diretamente o desespero da mente. No silêncio opressivo de uma floresta coberta de neve, na interminável monotonia da marcha contra um vento que nunca parava, o maior campo de batalha era interno. A psicologia da sobrevivência em grupo era, portanto, tão trabalhada quanto a força física, e os Vikings eram mestres em técnicas que mantinham o moral, a coesão e o propósito vivos, mesmo quando tudo ao redor sussurrava para desistir. A liderança aqui era tudo, mas não no sentido de ordens brutais. Um líder, seja um jarl ou um rei experiente, sabia que seu papel era ser o exemplo visível de resiliência. Ele não reclamava do frio, não demonstrava dúvida sobre a rota, dividia os mesmos perigos e privações que seus homens. Quando a tempestade chegava, ele era o primeiro a pegar um escudo e começar a escavar a neve para o abrigo. Quando a comida era distribuída, ele recebia sua parte exatamente igual, não uma parcela maior. Essa demonstração constante de justiça e compartilhamento do fardo construía uma confiança profunda. Os homens acreditavam nele porque viam que ele não os via como ferramentas descartáveis, mas como companheiros de uma provação coletiva. A manutenção do moral era uma tarefa ativa. Histórias eram uma ferramenta poderosa. Nas longas noites dentro de um abrigo, ou mesmo durante as marchas, histórias de heróis passados, de deuses e de conquistas épicas eram contadas. Essas narrativas faziam várias coisas. Primeiro, conectavam a dificuldade presente a uma tradição maior. Eles não estavam apenas sofrendo no frio, estavam seguindo os passos de heróis lendários que haviam superado obstáculos piores. Isso dava um sentido de propósito e destino. Segundo, as histórias distraíam a mente. Ao se concentrar na trama de uma saga, um homem podia esquecer por alguns minutos a dor nos pés ou o frio na ponta do nariz. Era um escape mental vital. Os rituais coletivos, mesmo os mais simples, eram outro pilar psicológico. Uma oferenda rápida a Ulor, o deus do inverno, da caça e do arco, antes de uma travessia perigosa, não era necessariamente vista como uma garantia mágica de segurança. Era, acima de tudo, um ato que unia o grupo em um propósito comum e dava uma sensação de controle simbólico sobre forças incontroláveis. Ao fazer uma pequena oferenda, como deixar um pedaço de comida ou derramar um pouco de hidromel na neve, eles estavam psicologicamente negociando com o ambiente, transformando o frio impessoal em uma entidade com a qual se podia interagir. Isso reduzia a sensação de impotência. O canto, como mencionado antes, tinha uma função psicológica profunda além de sincronizar o passo. Cantar em uníssono criava uma identidade de grupo poderosa. As vozes se misturavam, e o indivíduo se dissolvia momentaneamente no coletivo. O som preenchia o silêncio aterrador do inverno, afirmando a presença humana naquele vasto vazio. As letras muitas vezes falavam de lar, de honra, de batalhas, reforçando os laços sociais e os motivos pelos quais eles estavam suportando aquela jornada. Era uma injeção de coragem rítmica e compartilhada. A divisão justa de tarefas também combatia a amargura e o ressentimento. Todo mundo trabalhava. O mais forte abria caminho na neve profunda por um tempo, depois era substituído. Os mais habilidosos com o fogo cuidavam da fogueira. Os com melhor visão observavam o terreno. Ninguém podia se sentir explorado ou como um fardo, porque todos contribuíam de maneira visível e necessária. Isso criava um ciclo virtuoso de interdependência e gratidão mútua. O combate ao isolamento era crucial. Em um ambiente onde o silêncio e a imensidão podiam levar à introspecção perigosa e ao pânico, o trabalho em equipe constante mantinha as pessoas focadas no exterior, nos outros. Verificar o estado do companheiro ao lado, ajudar a carregar um equipamento momentaneamente para alguém exausto, compartilhar um pedaço de sebo extra, todos esses pequenos atos reforçavam que ninguém estava sozinho. A crença no Valhalla, o salão dos mortos em batalha, era talvez o mais poderoso amortecedor psicológico contra o medo da morte. Morrer de frio, de fome ou de exaustão em uma marcha era uma perspectiva terrível e ingloriosa. Mas a ideia de que morrer com bravura em combate, ou mesmo em uma jornada árdua com um propósito guerreiro, podia garantir um lugar entre os heróis eternos, transformava o medo. Em vez de um fim absurdo e sem sentido no gelo, a morte podia ser reinterpretada como uma passagem para uma existência gloriosa. Isso não incentivava a busca pela morte, mas sim a aceitação determinada do risco extremo. Permitia que um homem enfrentasse a possibilidade da morte sem ser paralisado por ela, focando em cumprir seu dever com honra até o último instante. O humor, mesmo que negro e seco, também tinha seu lugar. Uma piada sobre o nariz congelado de um companheiro,
Uma imitação exagerada de alguém escorregando no gelo podia quebrar a tensão e lembrar a todos que ainda eram humanos, capazes de rir mesmo na adversidade. O líder que sabia rir de si mesmo era ainda mais respeitado. Finalmente, a simples manutenção da rotina era um conforto psicológico. Fazer as mesmas coisas todos os dias ao amanhecer, verificar os pés, reabastecer o feno nas botas, comer a mesma ração, ajustar a carga dava uma sensação de normalidade e previsibilidade em um ambiente caótico e hostil. Era um ritual que afirmava o controle sobre o pequeno mundo do acampamento, mesmo quando o grande mundo lá fora era incontrolável. Essa teia de práticas psicológicas tornava o grupo muito mais do que a soma de seus indivíduos. Era uma entidade com vontade própria, que se alimentava de histórias, canções, rituais e reciprocidade. Um homem sozinho, mesmo o mais forte, teria grande chance de sucumbir ao desespero em uma semana. Mas um grupo unido por essa cultura de resiliência mútua podia suportar semanas de privação. A mente, então, era protegida e fortalecida por um escudo feito de vozes unidas, de histórias compartilhadas, de risos contidos e da firme crença de que seu sofrimento tinha um significado dentro de uma história maior. Quando o frio cutucava a mente com pensamentos sombrios, havia sempre a voz de um companheiro contando uma história, a visão do líder trabalhando ombro a ombro, ou o ritmo reconfortante de uma canção conhecida para trazer a mente de volta para o coletivo, para o propósito, para a próxima etapa do caminho. Essa era a verdadeira fortaleza inexpugnável que os Vikings construíam em suas marchas, não uma de pedra, mas uma de moral e mente compartilhada, e era essa fortaleza que muitas vezes os mantinha vivos quando tudo mais falhava. E toda essa fortaleza psicológica, no entanto, precisava de um alicerce material concreto. De nada adiantaria um moral elevado e uma mente resiliente se os estômagos estivessem vazios e as reservas de comida se esgotassem no meio do nada. Por isso, a logística de suprimentos era um capítulo à parte na planificação de uma marcha de inverno, e os Vikings eram mestres em pensar adiante, utilizando a paisagem a seu favor como um gigantesco armazém. Eles não confiavam apenas no que carregavam nas costas, confiavam no que haviam escondido previamente no caminho e na sua capacidade de extrair recursos do próprio inverno. A primeira e mais inteligente dessas estratégias era o uso de depósitos secretos, os caches. Em expedições anteriores, ou em rotas conhecidas e tradicionalmente usadas para incursões ou comércio, grupos avançados ou mesmo os próprios guerreiros em viagens preparatórias escondiam potes, barris ou sacos com suprimentos não perecíveis. Estes depósitos eram colocados em locais específicos e memoráveis, uma caverna discreta cuja entrada era camuflada com pedras, a base de uma árvore incomum com formato peculiar, sobre um amontoado de pedras que parecia natural, mas tinha uma marcação sutil. Dentro, colocavam os itens mais preciosos e densos, mais bolachas de aveia seca, blocos de sebo, carne curada adicional, peixe seco extra e, talvez, um pequeno odre de hidromel forte ou gordura derretida. A beleza do sistema estava na sua simplicidade e eficácia. Durante a marcha principal, o grupo viajava mais leve, sabendo que, em pontos estratégicos ao longo do caminho, havia postos de reabastecimento. Isso permitia que eles cobrissem distâncias maiores com um peso inicial menor, um fator crucial para a velocidade e para reduzir a fadiga nos primeiros dias. Encontrar esses caches era uma prova de memória e de descrição precisa. Os locais eram descritos oralmente, com referências a marcos naturais que, esperava-se, não mudariam com as estações. Na terceira curva do rio, após a grande pedra que parece um rosto do lado norte, há um abeto caído, sob suas raízes do lado leste. Em um mundo sem mapas detalhados, a precisão dessas instruções era vital. Um cache não encontrado podia significar sérias privações mais adiante. Quando o grupo encontrava o local e recuperava os suprimentos, era um grande impulso não só físico, mas também psicológico. Era a recompensa tangível pelo planejamento anterior, uma confirmação de que estavam no caminho certo e um alívio imenso ao saber que a comida não acabaria tão cedo. A segunda perna da estratégia logística era a capacidade de viver da terra, mesmo no inverno mais rigoroso. Todo guerreiro era, em essência, um caçador e um pescador competente. Eles não marchavam cegamente, marchavam com os olhos abertos para qualquer sinal de vida. A caça de inverno era um desafio diferente da caça de verão. Os animais estavam mais magros, mais ariscos e deixavam rastros óbvios na neve fresca. Um bom caçador conseguia ler esses rastros não apenas para identificar o animal, mas para estimar há quanto tempo ele havia passado por ali.
para onde estava indo e seu tamanho aproximado. As presas mais comuns em marchas através de florestas eram alces, veados e lebres. A lebre, em especial, era uma fonte valiosa de carne magra, e sua pele podia ser usada para reforçar luvas ou gorros. A caça exigia paciência e silêncio, virtudes que um grupo em marcha nem sempre podia se dar ao luxo de exercer plenamente. Por isso, muitas vezes, pequenos grupos de 2 ou 3 homens se separavam da coluna principal por algumas horas, seguindo uma trilha promissora, enquanto o resto do grupo continuava em um ritmo mais lento ou montava um acampamento temporário. O sucesso nem sempre era garantido, mas uma única lebre abatida podia significar um ensopado rico para todo o grupo naquela noite, poupando as rações guardadas. A pesca era outra fonte de alimentos surpreendentemente acessível no inverno. Rios e lagos congelados não eram barreiras, mas oportunidades. Eles sabiam identificar locais onde a correnteza impedia o congelamento total, ou onde o gelo era mais fino e seguro para perfurar. Com ferramentas simples, como uma picareta de pedra ou metal, abriam um buraco no gelo. A isca podia ser pedaços de vísceras de animais ou insetos larvares guardados de outras ocasiões. A pescaria no gelo exigia outra forma de paciência, mas podia render peixes frescos, uma fonte excelente de proteína e gordura, além de uma variedade bem-vinda do monotonia da carne seca. O processo de abrir o buraco, pescar e limpar o peixe era feito rapidamente e em turnos, para que os homens não ficassem parados no gelo por muito tempo e arriscassem o congelamento. Essas atividades de forrageamento não eram meros passatempos, eram uma parte integrante e planejada da logística. Um líder experiente calculava a duração da marcha não apenas com base nas rações carregadas, mas também no potencial de caça e pesca ao longo da rota conhecida. Ele sabia que determinado vale costumava ter populações de alces, ou que certo lago congelado tinha boas pescarias de truta. Isso permitia que eles carregassem deliberadamente menos comida no início, contando com suplementação ao longo do caminho, o que novamente reduzia o peso inicial. A magia dessa abordagem logística dupla caches e forrageamento era que ela transformava a paisagem hostil em uma rede de apoio. A floresta silenciosa e aparentemente morta não era mais um deserto inóspito. Era um armazém em potencial, cheio de recursos que podiam ser acessados com o conhecimento correto. O rio congelado não era um obstáculo intransponível. Era uma despensa submarina sob uma camada de gelo. Essa mentalidade mudava completamente a relação com a jornada. Em vez de uma corrida desesperada contra o esgotamento de suprimentos finitos, a marcha se tornava uma progressão mais sustentável, onde o ambiente era constantemente lido em busca de oportunidades de reabastecimento. Claro, havia riscos. Um cache podia ter sido descoberto e saqueado por animais ou por outros humanos. Uma área de caça podia estar vazia. Uma tempestade podia impedir qualquer atividade de forrageamento por dias. Por isso, as rações carregadas nas costas sempre representavam a linha de vida absoluta, o plano A. Os caches e a caça eram o plano B e C, que tornavam o plano A mais leve e a jornada mais longa possível. No final, essa logística sofisticada revela um nível de planejamento e adaptabilidade que vai muito além do estereótipo do bárbaro que vive apenas de pilhagem. Mostra uma cultura que entendia de logística de longo alcance, que pensava em escalas de tempo de meses e que confiava no seu conhecimento íntimo do território para sobreviver e se mover com uma vantagem tática formidável. Quando um grupo viking aparecia inesperadamente diante de um forte ou assentamento no meio do inverno, não era apenas porque eram resistentes ao frio, era porque haviam planejado meticulosamente onde esconder comida meses antes e porque cada homem daquele grupo sabia como transformar um rio congelado e uma floresta coberta de neve em um almoço. Essa capacidade de transformar o próprio ambiente em um aliado logístico era talvez a arma mais silenciosa e eficaz em seu arsenal. E depois de conseguir a comida, seja do cache ou da caça, vinha a próxima etapa fundamental transformá-la em calor e energia dentro do corpo, também em segurança e conforto durante a noite. Toda a carne de um alce ou peixe pescado no gelo seria inútil se não pudesse ser cozida ou ao menos aquecida. E o próprio ato de cozinhar, de se aquecer, de secar roupas e de iluminar o abrigo dependia de um elemento frágil e desafiador em condições de inverno extremo: o fogo. Acendê-lo e mantê-lo aceso quando tudo ao redor é úmido venta incessantemente, e a madeira disponível está coberta de neve ou congelada. Era uma habilidade especializada que separava os amadores dos verdadeiros mestres da sobrevivência. Os vikings dominavam técnicas de ignição e conservação de fogo que eram otimizadas para a realidade do inverno nórdico.
A base do sistema de ignição era a pederneira e o aço. Eles não dependiam de métodos primitivos como atrito de madeira, que era lento, incerto e quase impossível com materiais úmidos. Em vez disso, carregavam um pedaço de aço endurecido, muitas vezes na forma de uma ferramenta ou uma peça decorativa, e um seixo de pederneia. A pederneia, quando golpeada corretamente com o aço, solta uma chuva de faíscas brancas e quentes, mas essas faíscas são efêmeras. O verdadeiro segredo, o que tornava o sistema confiável, era a isca. Eles não usavam musgo seco ou folhas finas como primeira camada, pois mesmo esses materiais podiam reter umidade no inverno. O material de eleição era um fungo específico, geralmente de um tipo de polypore que cresce em troncos de bétula, conhecido como touchwood, ou punk fungus. Este fungo era colhido e então processado através de um método chamado de amadurecimento. Era deixado de molho em urina ou em uma solução de nitrato, e depois batido e seco repetidamente. O processo químico transformava a fibra do fungo em um material marrom escuro e extremamente inflamável, que lembra uma esponja seca. A mágica deste material é que uma única faísca, mesmo em um dia úmido, é suficiente para fazê-lo pegar fogo. Ele começa a brasar imediatamente, criando uma brasa persistente e quente. Os Vikings carregavam este fungo preparado em pequenos estojos impermeáveis de chifre ou couro, mantendo-o seco a qualquer custo. Era um dos itens mais preciosos da mochila. Com a brasa inicial criada no fungo, o próximo desafio era alimentá-la sem apagá-la. É aí que a técnica de construção do fogo se tornava crucial. O vento era o grande inimigo. Antes mesmo de tentar criar a faísca, eles construíam um quebra-vento. Isso podia ser feito com os próprios corpos, formando um círculo ao redor do local escolhido. Mais eficientemente, usavam seus escudos cravados na neve ou blocos de neve compactada para criar uma parede semicircular que canalizava a fumaça para longe, mas protegia a nascente chama do vento direto. O local do fogo também era preparado. Eles não tentavam acender o fogo diretamente sobre a neve. Cavavam até o solo, se possível, ou criavam uma plataforma de galhos grossos e pedras planas para isolar o fogo do degelo imediato. Uma vez que o fungo estava brasando, ele era colocado em um ninho de material extremamente fino e seco, que era guardado com ainda mais cuidado que o resto da lenha. Pode ser lascas de madeira resinosa de pinho ou fibras de casca de bétula batidas. Soprava-se suave e constantemente sobre a brasa dentro deste ninho, até que as primeiras chamas surgissem. Então, com paciência, galhos finos como palitos eram adicionados, depois, gradualmente, galhos mais grossos. A lenha em si era um recurso que precisava ser conhecido. Madeira morta e ainda presa às árvores, como galhos secos, era a melhor opção, pois muitas vezes estava menos úmida que a madeira caída no chão. Madeiras resinosas, como o pinho, acendem mais facilmente e produzem muito calor, mas queimam rápido. Madeiras densas, como carvalho ou freixo, queimam por mais tempo e criam brasas duradouras. O fogo ideal para a sobrevivência no inverno não era uma fogueira alta e espetacular que desperdiçava calor para os lados e para o céu. Era um fogo pequeno, profundo e concentrado. Uma técnica notável que eles utilizavam, muito similar ao que hoje chamamos de fogo Dakota, envolvia cavar 2 buracos no solo, conectados por um túnel na base. Um buraco era a câmara de combustão onde o fogo era aceso. O outro, a alguns centímetros de distância, servia como entrada de ar. O túnel na base criava um efeito de tiragem, puxando o ar para alimentar o fogo de baixo para cima. Este desenho fazia o fogo queimar com mais eficiência, com menos fumaça, e concentrava o calor para cima, ideal para aquecer uma panela ou apenas as mãos. Além disso, por ser parcialmente subterrâneo, era protegido do vento e aquecia o solo ao redor. Uma vez que o fogo estava estabelecido e tinha criado uma boa cama de brasas, a prioridade mudava para a conservação. Manter um fogo aceso a noite toda consumiria uma quantidade enorme de lenha e exigiria vigília. A solução era transportar o fogo, ou melhor, as brasas. Eles usavam recipientes especiais para isso. Caixas ou vasilhas feitas de chifre oco, madeira revestida com argila ou cerâmica grossa. Uma vez que tinham uma boa quantidade de brasas intensas, estas eram cuidadosamente transferidas para o recipiente e cobertas com uma camada espessa de cinzas secas. As cinzas isolavam, privando as brasas de oxigênio suficiente para queimar com chama, mas permitindo que continuassem vivas e incandescentes por muitas horas, às vezes até um dia inteiro. Este recipiente era então embrulhado em tecido ou pele para isolar ainda mais e carregado junto ao corpo ou colocado em um local seguro no abrigo. De manhã, para reacender o fogo principal,
bastava despejar as brasas sobre um novo ninho de material inflamável e soprar. Isso poupava uma quantidade enorme de energia e do precioso fungo inflamável, além de garantir que teriam fogo rápido mesmo em uma manhã de chuva ou neve. A gestão do fogo era uma responsabilidade compartilhada, mas muitas vezes delegada aos mais habilidosos. Enquanto uns construíam o abrigo, outros já estavam montando o quebra-vento e preparando a isca. A posse do fungo carbonizado e do recipiente para brasas podia ser confiada a um único indivíduo confiável. Todo o processo, desde a primeira faísca até o armazenamento das brasas, era um ritual de precisão, onde cada erro, um sopro muito forte, material muito úmido, um quebra-vento mal posicionado resultava em fracasso e em todos passarem uma noite mais fria e perigosa. Dominar o fogo no inverno era, portanto, muito mais do que uma simples habilidade prática. Era um ato de afirmação de controle sobre o ambiente. Em um mundo de branco, gelo e escuridão, criar e manter uma pequena esfera de calor e luz laranja era um triunfo psicológico imenso. O fogo era o coração temporário do acampamento, o ponto ao redor do qual as histórias eram contadas, as roupas secavam, a comida se transformava em sopa quente e os espíritos se reerguiam. A fumaça que impregnava a roupa e o equipamento, longe de ser um incômodo, era um cheiro reconfortante de segurança e normalidade. Cada brasa guardada em um vaso de chifre era uma promessa de que o próximo dia começaria com calor, e que o inverno, por mais vasto que fosse, não tinha conseguido apagar completamente a chama que eles carregavam consigo, tanto literal quanto metaforicamente. Essa intimidade técnica com o fogo, essa capacidade de criá-lo do quase nada e de mantê-lo dormindo como uma semente de calor, era um dos pilares mais concretos que sustentavam a incrível mobilidade viking nos meses mais hostis do ano. E agora, finalmente, chegamos ao ponto que une todos os outros, como todo esse conhecimento vasto e detalhado era preservado e passado adiante, de geração em geração. Os vikings não tinham manuais escritos, nem escolas formais de sobrevivência. O veículo que carregava todo esse saber era a cultura oral, uma rede viva de narrativas, poemas e experiência prática direta. Toda a tecnologia de camadas de roupa, a engenharia dos abrigos de neve, as nuances da navegação pelo vento, os sinais meteorológicos, as técnicas de fogo, tudo isso estava codificado não em livros, mas no folclore, na poesia e nos hábitos do dia a dia. As sagas e poemas épicos, como os encontrados na Edda Poética, eram muito mais que entretenimento. Eram bancos de dados culturais. Um poema sobre a jornada de um herói através de montanhas geladas podia conter, embutida em sua descrição poética, uma lição sobre como identificar neve estável para escavar ou um aviso sobre os ventos traiçoeiros em certos vales. Quando o Skald recitava que o corvo de Odin voou contra o vento norte, seu grito abafado pela neve que cega, ele estava, de forma indireta, reforçando o conhecimento de que certos comportamentos de aves precedem tempestades. As histórias de fracassos épicos eram particularmente importantes. Narrativas de expedições que se perderam, que foram surpreendidas por tempestades e pereceram, não eram contadas para causar medo, mas como avisos solenes. Elas funcionavam como estudos de caso. Olhem, isso aconteceu com homens fortes, e foi porque eles ignoraram tal sinal ou tomaram tal decisão. A lição era internalizada de forma muito mais profunda do que uma simples instrução direta. O aprendizado prático era o verdadeiro coração da transmissão. Uma criança não aprendia a construir um abrigo de neve ouvindo uma história. Ela aprendia ajudando o pai ou o tio a construir um, primeiro observando, depois fazendo tarefas simples, como compactar a neve e finalmente sendo deixada para fazê-lo sozinha sob um olhar atento. Um jovem guerreiro em sua primeira expedição de inverno menor, talvez uma caçada de alguns dias, era colocado sob a tutela de um veterano. Esse veterano não dava uma palestra. Ele mostrava: veja como eu seguro o aço e a pederneira, com o fungo bem aqui. Sinta o vento. Vamos nos virar de costas para ele antes de tentar. O novato cometia erros sob supervisão. Cada erro era uma correção instantânea e memorável. A transmissão era contextual no momento exato da necessidade, o que a tornava inesquecível. A cultura também embutia o conhecimento em provérbios e ditos curtos e fáceis de lembrar. Algo como: um céu com halo cava teu abrigo cedo, ou o vento no rosto mantém o rumo, o vento nas costas te perde, eram regras mnemônicas que condensavam sabedoria complexa em frases que ecoavam na mente quando a situação surgia. Os rituais, como a oferenda a Ullr antes de uma jornada, não eram apenas religiosos, eram atos que marcavam o início de uma empresa perigosa e reforçavam mentalmente a seriedade da preparação.
Ao realizar o ritual, o grupo estava inconscientemente revisando mentalmente os passos que viriam a seguir. A repetição era a chave. As mesmas histórias eram contadas muitas vezes ao redor do fogo, em diferentes viagens. As mesmas técnicas eram praticadas todo inverno, ano após ano. Isso garantia que o conhecimento não só fosse transmitido, mas também refinado. Se um homem descobria uma maneira ligeiramente melhor de amarrar uma proteção ocular de couro, essa inovação era rapidamente assimilada pelo grupo e, através das redes de parentesco e aliança, podia se espalhar para outras comunidades. Era um sistema vivo de aprimoramento contínuo. A biblioteca oral viva também era resiliente. Não podia ser queimada, não se perdia em um naufrágio. Estava na mente de muitas pessoas. Se um Skald morresse, outros conheciam as histórias. Se um grupo se perdesse, outros em casa lembravam dos avisos contidos nas sagas sobre aquela região. Essa redundância garantia a preservação. Em última análise, esse método de transmissão fazia com que o conhecimento não fosse uma coisa separada da vida. Era a vida. Estava entrelaçado com a identidade, com a história familiar, com o orgulho de ser capaz de enfrentar o inverno. Um jovem não estava estudando sobrevivência. Ele estava aprendendo a ser um homem útil, um membro valioso do grupo, alguém que poderia um dia liderar uma expedição e trazer glória e recursos para sua família. O conhecimento tinha um rosto, uma voz, uma história. Isso o tornava pessoal e, portanto, mais precioso. Quando aquele jovem, agora adulto, enfrentava uma nevasca cega em uma marcha real, ele não estava apenas aplicando técnicas. Ele estava honrando os ensinamentos de seu mentor, estava reencenando, de certa forma, as jornadas dos heróis das sagas. A voz do veterano ecoava em sua memória. Lembre-se, quando o vento vem assim, faça assim. A lição estava viva. Portanto, a incrível capacidade viking de sobreviver e se mover no inverno não era um acidente de personalidade ou genética. Era o produto final de uma cultura que havia, ao longo de gerações, codificado suas lições mais duras em histórias, refinado suas técnicas pela prática constante e garantido sua transmissão através do exemplo direto e da imersão total. Cada guerreiro era um portador dessa biblioteca viva, e cada nova jornada era uma página sendo escrita, pronta para ser contada e transformada em lição para os que viessem depois. Essa cadeia ininterrupta de conhecimento prático, passada de mestre para aprendiz, de pai para filho, de Skald para ouvinte, foi o que verdadeiramente tornou o impossível possível. Foi o que permitiu que eles não apenas suportassem o inverno, mas o usassem como uma ferramenta, uma estrada secreta e uma arma. E essa, talvez, seja a maior lição de todas. A sobrevivência em ambientes extremos é, antes de mais nada, um fenômeno cultural sustentado por histórias que nos lembram quem somos e o que somos capazes de fazer juntos.